Olá, saudações concurseiras para vocês, sejam muito bem-vindos a mais um evento aqui na Alfacom. Na verdade, é a continuação dessa nossa série de eventos, não é isso? 24 horas no ar, hein? 24 horas de eventos no Alfacom para você, gratuito, só o Alfacom tem isso para você, tá certo? E agora chegou a hora de contabilidade, nesse nosso deita, mas não dorme, pode até estar na cama aí assistindo o vídeo, mas não pode dormir, hein? Nós vamos falar de contabilidade. Eu sou o professor Gustavo Musi, sou auditor fiscal da Receita Federal e, obviamente, professor aqui do Alfacom, né? E eu vou trazer para você aqui alguns conceitos básicos de contabilidade. Eu preferi falar de alguns conceitos básicos, porque muita gente está começando a estudar contabilidade agora, né? E contabilidade eu sempre falo que é uma sequência. Não tem como você aprender um assunto seguinte sem ter aprendido bem o anterior. É que nem matemática. Não dá para o cara aprender expressões numéricas se ele não sabe somar, subtrair, multiplicar, dividir. Não dá para aprender a resolver equação se não sabe expressões numéricas e por aí vai, tá certo? Então resolvi trazer aqui, vamos dizer assim, essa parte mais de rudimentos de contabilidade, até porque, mesmo para aqueles que já estão aí iniciados na contabilidade, esses conceitos são importantíssimos, são bastante cobrados em provas, tá certo? Isso aqui serve para qualquer concurso que caia a contabilidade. Qualquer concurso, qualquer que seja a área, isso que eu vou trazer aqui para você, ele pode ser cobrado em prova, até porque é importante, porque é cobrado em prova, mas também é importante para que você possa entender outros pontos da matéria mais para frente, ok? Então vamos lá então, começando aí a nosso evento aqui de contabilidade, né? Continuando aqui nossa série de eventos, nós começamos aqui falando sobre o conceito, objeto, finalidade e campo de aplicação da contabilidade. Ah, um detalhe. Nós temos aí o material, baixo o material está caprichado, caprichei no material para você, tá certo? Acompanhe aí no seu material. Vamos lá então. Então nós vamos falar de conceito, objeto, finalidade, campo de aplicação da contabilidade. Primeiro, o conceito. O que é a contabilidade? Coloquei lá. A contabilidade pode ser definida como um ramo das ciências contábeis, aliás, das ciências sociais. Contabilidade é ramo das ciências contábeis, não está explicando nada, né? A contabilidade pode ser definida como um ramo das ciências sociais, que tem por objetivo estudar as variações quantitativas e qualitativas que acontecem no patrimônio de uma entidade, tá? É uma das possíveis definições aí. Ou de outra forma, a contabilidade é uma ciência social que estuda e controla o patrimônio das entidades. Pronto, pode colocar dessa forma, tá? E aqui a primeira dica importante para a prova. É muito comum questões de prova perguntarem se contabilidade é uma ciência exata. Não, contabilidade é uma ciência social, ok? Objeto da contabilidade. Quando a gente fala em objeto de uma ciência, nós estamos falando sobre aquilo que aquela ciência estuda, ao qual ela se dedica. No caso da contabilidade, está lá, ó, o patrimônio das entidades é considerado o objeto da contabilidade. A contabilidade se preocupa com o patrimônio, em controlar e fornecer informações sobre o patrimônio das entidades, tá? E o patrimônio, por sua vez, normalmente chamado de patrimônio líquido, é a soma dos bens de direitos excluídas as obrigações de uma entidade. Mais à frente a gente vai falar melhor desse conceito de patrimônio. Mas o que eu quero que você guarde por enquanto é que o patrimônio das entidades é o objeto da contabilidade. Você quer ir na sua prova perguntando o objeto? Pode ir seco, sem medo de errar, sem medo de ser feliz. É o patrimônio das entidades, tá? As entidades em geral nós vamos ver. Aí tá lá, finalidade. Para que serve a contabilidade? Qual o objetivo dela? Tá lá. A finalidade da contabilidade é controlar o patrimônio das entidades a fim de fornecer informações que sejam úteis aos usuários da informação, sendo que os usuários são todos aqueles que têm interesse legítimo nas informações fornecidas pela contabilidade. Mas de uma forma direta, a finalidade da contabilidade é fornecer informações sobre o patrimônio das entidades, tá? Veja bem, a contabilidade ela faz isso, ela fornece informações. A contabilidade ela não decide. Não é a contabilidade, por exemplo, que administra uma empresa e decide se ela vai, por exemplo, se dedicar à produção do produto X ou do produto Y, se a empresa vai ou não contratar o funcionário tal, se a empresa vai ou não adquirir o concorrente. A contabilidade não decide isso, mas ela fornece informações sobre o patrimônio que são importantes para a tomada de decisão. Não só dentro da empresa, para os chamados usuários internos, mas também para os usuários externos, como, por exemplo, os credores, os investidores ou aqueles que estão pensando em investir na empresa, o próprio governo, tá? Então, o objetivo ou finalidade da contabilidade é fornecer informações. E o campo de aplicação da contabilidade, né? Quem se utiliza aí das regras, das normas, das técnicas contábeis, tá lá.
O campo de aplicação da contabilidade alcança todas as entidades que possuam patrimônio, sejam pessoas físicas ou jurídicas, com fins lucrativos ou não, formalizadas ou informais, e públicas ou privadas, tá? Então, o que acontece? Toda entidade que possui um patrimônio pode se utilizar da contabilidade, das ciências contábeis, mesmo que ela não esteja formalmente constituída, mesmo que ela não esteja registrada lá no cartório competente, né, para adquirir personalidade jurídica, se ela tem um patrimônio, pode se utilizar da contabilidade. Então, eu posso me utilizar da contabilidade sempre que houver um patrimônio a ser controlado e sobre o qual haja o interesse de obter informações, ok? Então essas 4 coisas são importantes. Eu fiz até um resumo, peraí, não coloquei resumo aqui não, mas vamos voltar aqui e fazer o resumo então aqui agora. Então, o resumo do conceito, objeto, finalidade, campo de aplicação. Vamos lá. Conceito. Contabilidade é uma ciência social que controla e fornece informações sobre o patrimônio das entidades. Esse é o conceito da contabilidade. Objeto. O objeto da contabilidade é o patrimônio das entidades. O que mais? Finalidade. Para que a contabilidade serve? A finalidade da contabilidade é fornecer informações aos usuários da informação contábil, tá? Que são todos aqueles que têm interesse na informação. E campo de aplicação são todas as entidades que possuam patrimônio, não importa se são públicas ou privadas, se são pessoas físicas ou jurídicas, se têm fins lucrativos ou não, se são formalizadas ou informais, ok? Essas entidades em geral também são chamadas de aziendas, que é o patrimônio, a entidade junto com o seu patrimônio, né? Esse termo quase hoje não se usa mais e tem sido pouco cobrado em provas. Tem uma época que cobrava bastante, né? Sabe, às vezes tem essas modas, né, de concurso. As bancas às vezes gostam de cobrar bastante determinados termos ou assuntos. Antigamente se falava em azienda, hoje quase não se fala mais, mas que é justamente a entidade e o seu patrimônio, ok? E aí toda entidade pode se utilizar das normas contábeis. Muito bem. Ó, as normas contábeis no Brasil. Quem que produz essas normas contábeis? Porque a contabilidade ela traz normas que têm que ser seguidas pelos contabilistas, tá? De onde vêm essas normas? Tá lá, ó. As normas contábeis no Brasil são produzidas especialmente pelo CFC, que é o Conselho Federal de Contabilidade, e que é o órgão nacional de fiscalização do exercício da profissão de contabilista, tá? Então, no Brasil, a principal fonte das normas contábeis são as chamadas resoluções do CFC. Tanto é que, quando você estuda contabilidade, a gente sempre fala da resolução tal, a resolução tal, ou o CPC número tal, e para um CPC ele ser obrigatório, ele tem que ser aprovado pelo CFC, tá? Pelo Conselho Federal de Contabilidade. Então, o principal produtor de normas contábeis do Brasil é o Conselho Federal de Contabilidade. E aí, muitas das normas do Conselho Federal de Contabilidade provém do encampamento de pronunciamentos do CPC, do Comitê de Pronunciamentos Contábeis. CPC é diferente do CFC. CFC é o Conselho Federal de Contabilidade, que tem a natureza de uma autarquia. O Comitê de Pronunciamentos Contábeis é uma entidade que congrega vários representantes de várias entidades, públicas e privadas, e esse CPC, Comitê de Pronunciamentos Contábeis, ele propõe algumas normas. Ele propõe. Mas quem vai transformar aquilo em norma mesmo é o CFC, o Conselho Federal de Contabilidade, ok? No entanto, algumas vezes a própria lei traz disposições que devem ser obedecidas em contabilidade. É o caso, por exemplo, de diversas disposições da Lei 6.404, a Lei das SA, por exemplo, tá? No Brasil, as leis falam pouco sobre normas contábeis, né? No Brasil, a maior parte das normas são estabelecidas pelo CFC, como eu disse. Mas em algumas situações a lei vai estabelecer algumas regrinhas, sim, para o exercício da contabilidade. Então a própria lei das SA, a Lei 6.404, estabelece regras, volta e meia em contabilidade a gente fala sobre isso, né? A Lei das SA diz tal coisa, por exemplo. Nós temos na parte da contabilidade pública a Lei 4.320, que lá de 64, mas até hoje está em vigor. Mas na verdade a lei fala pouco sobre normas contábeis no Brasil. A maior parte delas vem do próprio CFC, Conselho Federal de Contabilidade. O que mais? Aí nós vamos falar agora das características qualitativas da informação contábil. É um assunto que tem caído bastante em prova, inclusive, tá certo? O que é isso? Eu coloquei lá. Ó, existe um CPC que é o chamado CPC 00. Na verdade, esse é o apelido dele, porque ele é um CPC que trata sobre estrutura conceitual para elaboração dos relatórios contábeis de propósito geral, ou para relatórios financeiros de fins gerais, que é o termo que se dá atualmente. Na verdade, ele estabelece alguns conceitos e diretrizes básicas que devem ser obedecidas na elaboração das demonstrações contábeis, como balanço patrimonial, DRE e por aí vai, tá? E ele traz uma série de regrinhas importantes
E como são conceitos, são diretrizes, são fáceis de serem cobrados em prova. É fácil pegar uma questão do CPC 00 lá, pega lá o conceito, muda uma palavrinha ou outra, por exemplo, já deixa a alternativa errada, né? E ele é utilizado como base, inclusive, para outros CPCs, por isso que ele é bastante cobrado em prova, tá? Então tá lá, de acordo com esse CPC 00 aí, estrutura conceitual, as características qualitativas das informações contábeis permitem que as mesmas sejam úteis aos usuários da informação contábil. Porque uma coisa é essencial, a informação contábil ela tem que ser útil, senão não tem sentido divulgar. Aliás, toda informação, né? Se ela não for útil, não tem sentido divulgar. Mas para que ela seja útil, tem algumas exigências, ela tem que ter algumas características, que nós vamos ver agora, ó. O referido pronunciamento divide as características qualitativas em duas categorias: características fundamentais e características de melhoria. Vai lá. Vamos falar primeiro das características qualitativas fundamentais. Ó. As características qualitativas fundamentais da informação contábil são duas: relevância e representação fidedigna. Daqui a pouco eu vou falar até o mnemônicozinho para você guardar todas essas aí. Mas ó, as características qualitativas fundamentais, que são aquelas que tem que ter mesmo, se não tiver a informação, ela não será útil ao usuário, são relevância e representação fidedigna. O que é isso? Vou falar primeiro da relevância. Ó. De acordo com o CPC 00, a informação contábil possui relevância se for capaz de influenciar as decisões econômicas de seus usuários. E a relevância é definida tanto pela natureza como pela materialidade da informação e dependerá das necessidades dos usuários. Então, olha só. Relevância, então, é aquela característica da informação contábil que faz com que ela seja relevante para o usuário. O que isso quer dizer em contabilidade? Significa que ela pode influenciar as decisões econômicas do usuário. É aquela informação que a empresa considera na hora de divulgar que aquilo é importante para o usuário saber, essa ideia, tá certo? Se o usuário vai ou não usar aquela informação, se no caso concreto específico ele vai achar que não é importante, aí a empresa não tem como prever, certo? Não tem como prever isso. Mas é aquilo que se considera que, em princípio, vai interessar a maior parte dos usuários. É isso que está falando. Então, ela será relevante se ela puder influenciar, de alguma forma, a decisão do usuário. Se o conhecimento daquela informação, de alguma forma, influenciar as decisões dele, tá? E aí, o próprio CPC 00 diz que uma informação, para ser relevante, ela precisa ter valor preditivo, valor confirmatório ou ambos. Então, para ela ser relevante, ela tem que ter ou valor preditivo, ou valor confirmatório, ou melhor ainda, os dois ao mesmo tempo. E o que é ter valor preditivo? A informação ela tem valor preditivo quando, a partir dela, o usuário consegue prever algo, ele consegue fazer uma previsão. Vou dar um exemplo. Eu estou pensando em comprar ações de uma determinada empresa, tá certo? E aí eu quero que essa empresa seja lucrativa, né? Para que ela distribua dividendos, para que as ações dela se valorizem, para que eu ganhe dinheiro. Então o que eu posso fazer? Eu posso pegar os balanços anteriores, as demonstrações de resultado anteriores da empresa e analisar. Aí olhando lá na demonstração do resultado dela dos anos anteriores, eu estou vendo que ela está tendo lucros, e lucros crescentes. Ora, se ela está tendo lucros e lucros crescentes nos últimos anos, eu provavelmente vou usar essa informação para prever que ela provavelmente terá lucro no próximo ano. Pode ser que não tenha. Né? Mas é uma tendência, então eu posso achar que é maior a probabilidade dela ter lucro do que não ter. Aí vou lá e estou utilizando essa informação com valor preditivo, ok? Agora eu posso usar com valor confirmatório. O valor confirmatório, como o próprio nome diz, ele só confirma ou não uma previsão que eu fiz anteriormente. Por exemplo, lá no final eu comprei as ações, decidi comprar, e lá no final do ano seguinte eu vou lá e confiro na demonstração do resultado do exercício da empresa se ela deu lucro ou não. Eu achei que ela daria lucro e acabei vendo, por exemplo, que ela deu, né? Ou que não deu, tá certo? Aí eu estou utilizando a informação com valor confirmatório. Então, para ter relevância, ela precisa ter valor preditivo, confirmatório ou ambos. A segunda característica fundamental é a representação fidedigna. Veja, o nome já está dizendo, tá? Representação fidedigna significa que a informação ela deve ser representada de forma verdadeira, de forma fidedigna. O que isso quer dizer exatamente? Está lá. Ó. Segundo o CPC 00, para ser uma representação perfeitamente fidedigna, a informação precisa ter 3 características: ser completa, ser neutra e ser livre de erros. Então a informação ela será completa se ela contiver todos aqueles dados que são importantes, quando ela não seja dada pela metade. Não adianta dar uma informação pela metade. Às vezes, dar informação pela metade é até pior do que não dar informação. Né? Por exemplo, imagine, sei lá, que você tem um primo
que sofre um acidente. Está bem, mas sofre um acidente lá automobilístico. Mas está bem, tá certo? Com ele não aconteceu nada. Aí você vai avisar a sua tia, que está velhinha, que tem problema do coração, e você diz para ela, tia, fulano sofreu um acidente. Só fala isso, não fala mais nada. Ora, provavelmente não é uma forma inteligente, não é inteligente dar notícia dessa forma, não é? Você está dando informação pela metade. Você deveria dizer, tia, fulano bateu o carro, mas está bem, tá certo? Então, dar a informação pela metade pode ser, às vezes, mais prejudicial do que não dar a informação. Temos que tomar cuidado com isso. Por isso, ela tem que ser completa. Além disso, ela tem que ser neutra, né? Uma informação neutra é aquela que é produzida de forma imparcial, sem viés. Ela não é produzida de forma a beneficiar alguém ou com uma tendência que a administração queira que ela tenha. Não. A administração, quando divulga essa informação, divulga de forma imparcial, tá? Isso daqui é especialmente importante quando a empresa faz estimativas. Ela deve procurar fazer essas estimativas sem nenhum viés, sem nenhuma parcialidade, de forma imparcial. E ela tem que ser livre de erros, né? Tem que corresponder aí à realidade. Essa é a ideia, ok? E além disso, segundo o CPC 00, a representação de quando da representação de uma informação contábil, a essência deve prevalecer sobre a forma. Ou seja, eu tenho que procurar divulgar aquilo que de fato o evento é, e não só aquilo que ele parece. Vou dar um exemplo. Vamos imaginar que tenham 3 sócios que resolvam formar uma empresa, tá? Aí um deles diz para os demais, olha, tem lá um terreno que eu não estou usando, vamos abrir nossa empresa lá. O terreno é meu, mas eu empresto para a empresa, a gente abre nossa empresa lá. Aí os outros 2 sócios concordam. Só que os outros 2 sócios falam o seguinte entre si. Olha, o cara está cedendo o terreno dele, ele poderia alugar isso, né? Vamos pagar para ele um valor mensal de R$3.000, né? A título de gratidão, né? Por aí vai, de compensação. Aí eles assinaram, inclusive, um contrato de comodato, um contrato de empréstimo, tá? Mas os outros 2 sócios querem pagar esse valor mensal. Ora, na prática, o que você tem nesse caso? Na prática, você tem um aluguel, porque eles estão pagando, a empresa está pagando R$3.000 todo mês, não é isso? Embora, na teoria, seja um empréstimo, seja um comodato, tá? Então, nesse caso, a essência deve prevalecer sobre a forma. Então, a contabilidade deve tratar aquilo como um aluguel e não como um contrato de comodato, um contrato de empréstimo, ok? Então, essas 2 são as características fundamentais da informação contábil, que ela deve ter relevância e representação fidedigna. Lembrando que a finalidade da contabilidade é fornecer informações, lembra disso? E essa informação tem que ser útil. Para ser útil, tem que ter essas 2 características fundamentais, relevância e representação fidedigna, e tem que ter mais 4 características de melhoria, tanto quanto for possível. Quais são elas? Então lá, características qualitativas de melhoria. As características qualitativas de melhoria da informação contábil são 4. Comparabilidade, capacidade de verificação, também chamada de verificabilidade, tempestividade e compreensibilidade, tá? São 4. Daqui a pouco tem um mnemônicozinho que eu vou colocar para você não esquecer mais. Comparabilidade, capacidade de verificação ou verificabilidade, tempestividade e compreensibilidade. Então tá lá. Primeiro, comparabilidade. Já está dizendo, né? Comparabilidade é a característica que me permite comparar a informação com outra, ou, colocando nos termos que o CPC 00 coloca. Comparabilidade é a característica qualitativa que permite aos usuários identificar e compreender similaridades e diferenças entre itens. Porque comparar é isso, concorda? Eu tenho 2 itens e eu verifico o que eles têm de igual e o que eles têm de diferente. Eu estou fazendo aqui uma comparação. A informação contábil ela tem que ser comparável com informações de períodos anteriores. Eu tenho que poder comparar, às vezes, aquela informação com outra informação que também está na mesma demonstração daquele ano. Então, eu posso, por exemplo, querer ver o lucro da empresa desse ano comparado com o lucro do ano anterior. Não é isso? Então, eu preciso manter, por exemplo, uma certa coerência, uma certa padronização sempre que isso for aplicável, tá? Porque é claro que se os 2 itens forem diferentes, eu tenho que também retratá-los de forma diferente, para que a informação justamente possa ser comparável. Então, por exemplo, se todo ano a empresa muda, sei lá, o método de depreciação do seu ativo imobilizado, se todo ano ela muda, fica difícil você comparar de um ano para o outro, tá certo? Prejudica aí a comparabilidade. Inclusive hoje, a própria lei das SA, lembra que eu falei que a gente sempre vai falar de lei ou do CPC e tal, né? A lei das SA, a lei 6.404, ela exige que as demonstrações contábeis, elas tenham, por exemplo, elas divulguem a informação, cada informação referente ao próprio ano, ao próprio exercício a que ela se refere, mas também divulgue do lado aquela informação referente ao exercício anterior.
para que eu possa comparar rapidamente como foi a evolução de um ano para o outro, ok? Aí está lá, ó. Diferentemente das outras características qualitativas, a comparabilidade não se refere a apenas um item. A comparação exige, no mínimo, 2 itens. Bom, aqui nenhuma novidade, né? Eu não consigo comparar nada com ele mesmo. Eu tenho que comparar sempre com outro ou com outros. Eu tenho que ter pelo menos 2. Posso ter 3, 4, 5, mas tem que ter pelo menos 2 itens para comparar. Isso é bastante óbvio, mas o CPC 00 fala isso expressamente, ok? O que mais? Capacidade de verificação ou verificabilidade. A capacidade de verificação significa que diferentes observadores bem informados e independentes podem chegar ao consenso, embora não um acordo necessariamente completo, de que a representação específica é a representação fidedigna. Em outras palavras, sabe o que é capacidade de verificação ou verificabilidade? É a possibilidade de que a informação seja checada, de que ela seja verificada. Então tem lá a informação na demonstração contábil, deve ser capaz alguém, se alguém perguntar, peraí, de onde você tirou essa informação? De onde você tirou esse dado? O contabilista deve ser capaz de mostrar, eu tirei daqui, desse documento, tirei desse cálculo, tirei desse memorando, sei lá, que a diretoria passou. Ele tem que ter base para poder registrar essa informação, tá? Porque senão não dá para acreditar no que está ali. Senão o cara inventa qualquer coisa e não tem como ninguém questionar. Então a capacidade de verificação, quando a informação tem isso, ela permite que as pessoas cheguem a um acordo de que aquela informação de fato corresponde à realidade. Pode ser até que eles escutam pequenos detalhes. Olha, eu acho que talvez o cálculo poderia ter sido feito de uma forma um pouco diferente e tal, mas chegar num acordo de que aquela representação ela é pelo menos razoável. Sabe aquela história? Você às vezes não concorda com o que uma outra pessoa diz, mas você entende os argumentos dela, né? Às vezes acontece isso na vida da gente. Às vezes uma pessoa apresenta um ponto de vista diferente do seu, você não concorda. Mas se a pessoa tiver uma explicação racional, conseguir expor os argumentos de forma adequada, você vai falar, ó, eu até entendo o que você está dizendo, mas não concordo. Ok. Então o mesmo acontece na contabilidade, tá? Pode ser até que outra pessoa dissesse, olha, eu acho que eu registraria um valor um pouco diferente, mas entendi como você chegou a esse valor, essa é a ideia. A informação ela tem que ter essa verificabilidade, essa capacidade de verificação, ok? Ó, a capacidade de verificação está relacionada à chamada suportabilidade, a vez de ser cobrada em prova, que é a característica que faz com que a informação contábil esteja baseada em documentos. Aliás, vou dizer algo para você que eu sempre falo nas minhas aulas. Todo registro contábil, todo registro feito em contabilidade, ele deve estar baseado em documentos, tá certo? Para que se demonstre de onde veio aquela informação. Essa é a chamada suportabilidade que está ligada à verificabilidade, à capacidade de verificação. O que mais? Tempestividade é outra característica qualitativa de melhoria da informação contábil. O que é isso? Segundo o CPC 00, a tempestividade significa disponibilizar informações aos tomadores de decisões a tempo de que sejam capazes de influenciar suas decisões. Ou seja, a informação tempestiva é aquela informação que chega a tempo para o usuário, que não chega atrasada. Porque quase toda informação, a não ser aquelas de valor histórico, né, cultural, mas quase toda informação ela tem prazo de validade para ser útil. Por exemplo, aquele exemplo que eu dei, tá? Estou pensando em comprar ações de determinada empresa. Só que eu estou pensando em tomar essa decisão até o final do mês, por exemplo. Não adianta alguém me fornecer a informação que eu preciso, né, sobre o lucro da empresa, sobre o desempenho dela, 2 meses depois, já passou. Ou, né, para dar um exemplo mais prosaico ainda, imagine que alguém está atravessando a rua e está lá distraído, mexendo no celular, não está vendo, atravessando na faixa de pedestre, mas está distraído, e vem vindo um ônibus em alta velocidade que parece que não vai parar. E vai atropelar essa pessoa. Não adianta você avisar 1 minuto depois, 2 minutos depois, já era, né? A informação perdeu o valor. Você tem que gritar ali e avisar o quanto antes para que a pessoa possa sair do caminho do ônibus. Então, em contabilidade também, se a informação demora muito para ser fornecida, ela tem que ela acaba perdendo a sua utilidade, ela acaba perdendo o seu valor, tá certo? Tem que tomar cuidado com isso. Aí tá lá. De modo geral, quanto mais antiga a informação, menos útil ela é, de uma forma geral, tá? Contudo, algumas informações podem continuar a ser tempestivas por muito tempo após o final do período do relatório, né, porque a empresa está divulgando, porque, por exemplo, alguns usuários podem precisar identificar e avaliar tendências, tá? Então, às vezes, a chamada informação histórica, né,
ela pode até ter seu valor, tá certo? Mas é importante que ela seja divulgada o mais rapidamente possível, desde que, isso é importante, ela tenha sido devidamente checada. Eu tenha verificado se ela é realmente verdadeira, né? Porque tem que tomar cuidado, senão eu acabo divulgando a informação muito rapidamente, no afã de divulgar a informação rapidamente, eu acabo divulgando uma informação que não foi checada e que não é verdadeira. É que nem um jornalista, por exemplo, que chega até ele um furo de reportagem, né? Que é o nome que se dá a essas notícias inéditas ali, que ninguém divulgou antes. Aí ele tá louco para divulgar o furo de reportagem dele. Mas antes ele tem que checar. Não é alguém disse, ele vai lá e reproduz simplesmente. Não, porque senão ele pode passar vergonha, né? Pode não ser verdade, ele vai passar vergonha. Então, ele precisa checar essa informação antes. O mesmo acontece na contabilidade, tá? As informações contábeis devem ser registradas e divulgadas o mais rapidamente possível ou no prazo estabelecido nas normas, mas elas devem ser verificadas antes, ok? E, por fim, nós temos a compreensibilidade. O que é isso? De acordo com o CPC 00, a compreensibilidade envolve classificar, caracterizar e apresentar informações de modo claro e conciso aos usuários. O nome já está dizendo, né? A compreensibilidade é a característica da informação contábil que faz com que ela seja compreensível, faz com que ela seja inteligível, faz com que ela seja entendida pelo usuário. Ora, nós sabemos, não adianta eu querer falar algo para vocês se vocês não me compreenderem, né? Não adianta eu vir aqui, sei lá, dar aula em, nem sei falar isso, mas imaginar que soubesse falar aí, sei lá, chinês, né? Se a grande maioria de vocês não sabe falar chinês. Então é importante que, para que haja comunicação, não só que o emissor diga uma informação verdadeira, diga uma informação ali que seja completa, mas é importante que o receptor também entenda, tá? Então a contabilidade deve se preocupar com isso, ela deve se preocupar e garantir que a informação ela seja clara e apresentada de forma concisa, ou seja, de forma objetiva aos usuários, ok? Aí tá lá. No entanto, ainda de acordo com o CPC 00, os relatórios financeiros, são essas demonstrações contábeis, né, que as empresas divulgam, são elaborados para usuários que têm conhecimento razoável das atividades comerciais e econômicas e que revisam e analisam as informações de modo diligente. Algumas vezes, mesmo usuários bem informados e diligentes podem precisar buscar o auxílio de um consultor para compreender informações sobre fenômenos econômicos completos. Tá? O que está dizendo aí? Olha, ok, a informação tem que ser clara, mas o usuário tem que fazer a parte dele. O usuário tem que conhecer ali minimamente o ambiente em que a empresa opera, qual tipo de atividade que ela exerce. O usuário tem que analisar as informações contábeis com diligência, ou seja, com cuidado, com atenção, tá certo? E mesmo assim, às vezes pode ser necessário que ele tenha que pedir auxílio aos universitários, né? Como dizia aquele antigo programa de TV. Pode ser que eles tenham ali que consultar ali pessoas sobre alguns fenômenos específicos, mas o ideal é que isso seja evitado ao máximo, que a informação ela seja o mais clara possível, ok? Então veja, eu coloquei na ordem que as informações contábeis são as características da informação de melhoria são apresentadas pelo CPC 00. Comparabilidade, capacidade de verificação, tempestividade e compreensibilidade. Isso daqui é importante. É tão importante você guardar que eu bolei aqui um mnemônicozinho que nós vamos ver juntos, tá? Para guardar as 6 características que a informação contábil deve ter. Quer ver? Então tá lá, peraí, vai lá, vamos lá. E tem um mnemônico aí, ó. Características qualitativas da informação contábil. Lembra dos seguintes mnemônicos: re e cocotv, tá? Re são as características fundamentais. As fundamentais são re, que são relevância e representação fidedigna. Se não tiver essas, esquece. As características de melhoria, elas devem ter o máximo possível, que aí é o cocotv. Para você lembrar desse mnemônico, é só lembrar da qualidade da nossa programação da TV no domingo, por exemplo, tá certo? Durante o domingão aí. Você vai ver, você vai realmente, automaticamente, esse mnemônico para você, que é o cocotv, tá certo? Olha só, o co de comparabilidade, o outro co de compreensibilidade, o T de tempestividade e o V de verificabilidade ou capacidade de verificação, ok? Guarde essas características aí, porque com certeza você vai se deparar, se não na prova, em algum exercício que você estiver fazendo de contabilidade, você vai se deparar com alguma coisa sobre essas características qualitativas que a informação contábil deve possuir. Continuando, agora nós vamos falar um pouquinho sobre o patrimônio. Nós já vimos, né,
que o patrimônio é o objeto da contabilidade, não é isso que nós já vimos? Sim, né? A contabilidade, ela estuda, controla e fornece informações sobre o patrimônio das entidades. Mas o que vem a ser exatamente o patrimônio? Tá lá, ó. Então já vimos que o patrimônio, também chamado de patrimônio líquido, é definido como a soma dos bens e direitos de uma entidade, excluídas as suas obrigações. Ele representa a riqueza que, de fato, a entidade possui. Deixa eu ver se eu coloquei aqui, mais para frente, um momento eu vou colocar lá. Existe, inclusive, uma formulinha do patrimônio, que a gente chama de patrimônio líquido, né? Que é a seguinte: o patrimônio líquido é igual ao ativo menos o passivo. Já vamos ver o que é isso, tá? Mas o fato é que, quando você pensa no patrimônio de alguém, normalmente a gente pensa só nos bens que a pessoa tem, né? Fala, fulano tem um patrimônio grande. Por quê? Porque ele tem muitas casas, muitos carros e por aí vai. Só que em contabilidade eu não levo em consideração só os bens e os direitos que a pessoa possui, não. Eu levo em consideração também as dívidas, as obrigações. Por quê? Imagine duas pessoas, dois vizinhos de um mesmo prédio, tá certo? Dois vizinhos do mesmo prédio, que moram em apartamentos idênticos, vizinhos de porta. E, além disso, eles têm também os mesmos carros, idênticos, mesmo ano, mesmo modelo. Sabe aquele vizinho olho gordo, né? Que quando um compra, ele vai lá e compra igual? Um dos vizinhos é assim, então ele tem tudo igualzinho ao outro. Só que o primeiro vizinho, ele tem tudo quitado. Ele já pagou o apartamento, já pagou o carro. Já o segundo vizinho, não. O segundo vizinho ainda tem que pagar 90% ainda do preço do apartamento, o carro também está quase 100% financiado. Veja, ambos têm os mesmos bens. Só que é claro que o primeiro está numa situação financeira muito melhor, uma situação patrimonial, na verdade, muito melhor, tá? Porque o primeiro tem menos dívidas, aliás, não tem dívida, o segundo tem dívidas. Então a contabilidade, ela também se preocupa com isso, com as dívidas ou obrigações, ok? Então por isso que o patrimônio ele é definido como a soma dos bens e direitos, que é a chamada parte positiva do patrimônio. Quanto maiores os bens ou direitos, maior o patrimônio da pessoa, menos as suas dívidas, menos as suas obrigações, tá? Então tá lá, o segundo parágrafo aí. Os bens e direitos são chamados de ativo e as obrigações de passivo. Nós vamos ver isso. Para que os bens, direitos e obrigações interessem à contabilidade, eles devem possuir valor econômico. Isso daqui é importante, tá? A contabilidade, ela só se preocupa em registrar, ela só consegue registrar algo que tenha valor econômico. Porque a contabilidade ela registra tudo através de lançamentos contábeis. E cada lançamento tem o seu valor. Então, eu não para a contabilidade não interessa nada que não tenha valor econômico. Quer ver um exemplo? Por exemplo, a empresa ela tem a sua reputação, né, que é a visão que as pessoas têm em relação à marca da empresa, em relação à empresa em si, por aí vai. Isso é importante para a empresa? Com certeza, é importantíssimo. Mas a contabilidade não registra a reputação da empresa, porque isso não tem valor econômico. Tá certo? Agora, a marca da empresa, sim, porque a marca pode ser vendida, inclusive, né? Então, a marca, a contabilidade registra, pode registrar se conseguir atribuir um valor a ela. Outro exemplo, pega a obrigação de, sei lá, respeitar o consumidor. Essa é uma obrigação que toda empresa tem. Só que a contabilidade não vai registrar isso, porque isso não tem valor econômico, tá? Agora, se a empresa desrespeita um direito do consumidor, e o consumidor entra na justiça e ganha uma indenização contra a empresa, aí sim isso vai interessar a contabilidade, porque aí está envolvendo dinheiro. Então tudo em contabilidade tem que ser aferível em dinheiro. Se não for, eu não tenho como registrar, tá certo? Isso vai ser no máximo colocado lá em notas explicativas, nas demonstrações contábeis, mas a contabilidade não vai lançar isso, não vai registrar de fato. O que mais? Importante observar que, além dos conceitos acima, o CPC 00 também define ativo, passivo e patrimônio líquido da seguinte forma que nós vamos ver aqui. Ó. Então, ativo primeiro. Ativo é a soma dos bens e direitos da entidade ou de cada um desses bens e direitos individualmente considerados, tá? Então, às vezes eu falo assim, o ativo da empresa é de 200 milhões de reais. Eu estou falando que a soma dos bens e direitos dela dá 200 milhões de reais. E normalmente esse ativo, aí, via de regra, é representado com a letra A maiúscula, normalmente. Agora eu posso dizer, a empresa adquiriu um ativo de 20 mil reais. Aí eu estou falando de um ativo, estou falando de um bem ou direito. Aí normalmente é representado com a letra A minúscula, tá? Então quando eu falo ativo, eu estou falando da soma dos bens e direitos, ou posso estar falando de cada bem ou direito individualmente. É nesse sentido eu uso ativos para se referir ao conjunto deles, tá?
E no caso concreto, o contexto é que vai dizer qual forma que está sendo utilizada. E aí é a parte positiva do patrimônio. Quanto maior o ativo de uma entidade, maior o seu patrimônio líquido, tá? Porque o patrimônio líquido é igual ao ativo menos o passivo. Aí outros nomes do ativo, patrimônio bruto e recursos aplicados, por exemplo. Às vezes ele tem esses outros nomes. Veja, o ativo não é patrimônio líquido, é o patrimônio bruto. Por quê? Porque eu vou tirar ainda as obrigações, as dívidas, para aí sim achar o patrimônio líquido. Recursos aplicados também é outro nome que se dá ao ativo, ou aplicação de recursos, porque o ativo demonstra onde a empresa colocou o dinheiro dela, quais bens e direitos onde está o dinheiro da empresa, certo? O que mais? E aí, segundo o CPC 00, ainda dá uma outra definição, que ele diz que ativo é um recurso econômico presente, controlado pela entidade como resultado de eventos passados. Vamos resumir isso daí, é o que interessa, né? Porque esse, como resultado de eventos passados, tudo na vida é resultado de evento passado, né? O que nós somos hoje é resultado de evento passado, o que a empresa é hoje é resultado de eventos passados, então podemos até eliminar isso. O que é importante guardar? Segundo o CPC 00, ativo é um recurso econômico presente, controlado pela entidade, tá? Então, recurso econômico, porque de alguma forma a empresa pode ter um ganho econômico com aquilo, seja, por exemplo, uma máquina que ela produz bens para serem vendidos, seja um bem que ela pode vender o próprio bem para ter dinheiro. Então, é um recurso econômico. De alguma forma, ela consegue ou pode conseguir gerar dinheiro com aquilo. E tem que ser controlado pela entidade. Tá lá, ó, controlado, negritei para você. Veja, e aqui algo importante que já vi ser cobrado algumas vezes em provas. Segundo o CPC 00, não é essencial para um ativo que a empresa tenha a propriedade dele. Ela não precisa ter a propriedade legal. Basta que ela tenha o controle. E ela terá o controle quando ela tiver o ativo em seu poder, decidir como utilizá-lo e ficar com os ganhos da utilização desse ativo. Ela vai ter o controle, tá? Então, aquele exemplo que eu dei. Lembra lá do sócio que emprestou o terreno dele para a empresa ser construída? O terreno não é da empresa, é do sócio. E o patrimônio do sócio não se confunde com o da empresa, é diferente, tá? Então, o terreno não é da empresa, é do sócio. Mas a empresa pode registrá-lo como um ativo dela? Pode. Por quê? Porque, embora não seja de propriedade dela, é ela que está ocupando o terreno, é ela que se utiliza do terreno e por aí vai, ok? Então, a propriedade de um bem não é requisito essencial para o seu reconhecimento como ativo, segundo o CPC 00, desde que a entidade tenha o controle daquele bem. Continuando, exemplos de ativos. Vamos ver aqui alguns exemplos de ativos. Ó, dinheiro em caixa ou em conta corrente bancária. Inclusive tem um nome específico em contabilidade isso daí, que são chamadas disponibilidades, tá? Ou disponibilidades financeiras, que são os recursos que a empresa tem em dinheiro, seja em espécie no próprio caixa, lá na tesouraria dela, ou seja lá na conta corrente bancária que ela consiga imediatamente retirar se ela precisar. Outro exemplo, aplicações financeiras, né? Que aí pode ser até aplicações de longo prazo, ok? Mas também são ativos porque são bens que a empresa tem. É um bem, claro, quando tem aplicação financeira é um bem em nome da empresa. Valores a receber. Opa, valores a receber é um direito, então também é um ativo da empresa, né? Por exemplo, a empresa vende a prazo para um cliente, para o cliente pagar daqui 60 dias. No momento que o cliente leva a mercadoria embora, surge para a empresa um direito, o direito de receber, né? Daqui 60 dias, a empresa vai receber do cliente, pelo menos espera isso, né? E se não receber, ela pode cobrar isso do cliente, porque ela tem um direito contra ele, tá? Valores aí a receber. Créditos em relação a fornecedores ou funcionários. Então, ela, por exemplo, fez um adiantamento para um fornecedor, um adiantamento para um funcionário, é um direito dela. Veja, ela não deu o dinheiro, é um adiantamento. Ela fez um pagamento adiantado e fica com crédito, então é um direito que ela tem, é um ativo. Mercadorias, sim, né? Mercadorias lá do estoque são bens da empresa, então também são ativos. Veículos, sim, veículos também. Os veículos que a empresa tem, que ela utiliza na sua atividade, são ativos também, são bens. Máquinas e equipamentos também, né? No caso das indústrias aí, em que elas se utilizam de máquinas e equipamentos para produção, eles também são ativos importantes. Móveis e utensílios também são exemplos aí de ativos. Imóveis, sim, os imóveis utilizados pela entidade, ou que ela tenha adquirido, né? Também são exemplos aí de ativos. Semoventes. Sabe o que são semoventes?
Semoventes são animais. Semovente significa aquele que se move por si mesmo. Né? Ele se move, por isso chama semovente. Principalmente gado. Né? Então, por exemplo, sei lá, uma empresa que trabalha com compra e venda de gado, por exemplo. Né? Ou é uma empresa, um laticínio, que extrai o leite da vaquinha para fazer lá o laticínio. Então, aquele gado que ela tem é semovente também, um ativo para ela. Marcas, e aqui vai um ponto importante, ó. Os bens em contabilidade, eles podem ser corpóreos ou incorpóreos. O que é um bem corpóreo? É um bem que tem corpo, é um bem que existe no mundo real, é um bem que ocupa lugar no espaço. Tá? Então, por exemplo, esse meu celular é um bem corpóreo, ele ocupa lugar no espaço, ele existe no mundo real, não é isso? O mouse, a caneta, no caso da empresa, os veículos, os móveis, os imóveis, os terrenos, as mercadorias em estoque, as máquinas, são todos bens corpóreos, tá certo? Eles existem no mundo real, eles ocupam lugar no espaço. Agora, também são considerados ativos os chamados bens incorpóreos. O que são bens incorpóreos? São aqueles que não existem no mundo real. Eles, na verdade, são construção do intelecto humano. Eles são ali construções jurídicas, tá? Um exemplo são as marcas, né? Na verdade, a marca ali é um bem que a empresa tem, mas é um bem incorpóreo. Ele não existe, não ocupa lugar no espaço. Por exemplo, pensar, sei lá, no caso do Google. O Google ele tem que ter uma sala muito grande para guardar a marca dele? Não, a marca dele não ocupa lugar no espaço, né? A marca dele não existe no mundo real. Ela é uma construção intelectual humana, tá certo? É um ativo intangível. Professor, mas um ativo intangível ou incorpóreo é a mesma coisa? Ele não seria o mesmo que um direito em contabilidade? São parecidos, mas não são a mesma coisa. Tem uma regrinha muito fácil para você distinguir. Eu já vi questão de prova, né, pedindo para você distinguir entre um ativo, entre um bem, desculpe, incorpóreo e um direito. Qual que é a diferença? É que os direitos sempre têm um devedor, sempre tem alguém que a empresa pode cobrar. É aquele caso dos valores a receber, por exemplo, um direito. Né? O cliente comprou a prazo, tem que pagar a mercadoria. Se ele não pagar, a empresa pode ir lá cobrar dele, inclusive na justiça, se for o caso. Então, isso é um direito da empresa. Agora, no caso da marca, não. A marca, ela não tem um devedor, diferente do direito que tem um credor e um devedor, na marca eu não tenho isso, tá certo? E aí vamos imaginar, só para dar um exemplo, para ficar mais claro ainda, que alguém se utilize indevidamente da marca da empresa. Alguém se utiliza indevidamente da marca da empresa. Aí a empresa, sabendo disso, entra com uma ação judicial e o juiz manda aquela empresa que utilizou indevidamente pagar uma indenização à primeira empresa detentora da marca. Aí surge um direito, porque aí tem alguém para ser cobrado agora, ok? Ó, patentes também são bens incorpóreos, né? Também são ativos intangíveis, tá? Patentes ali quando a empresa ela cria uma invenção ou cria um novo processo de produção, ela pode registrar isso em seu nome. Pode registrar a chamada patente, né? E aí essa patente dá direito à empresa de se utilizar com exclusividade daquela nova invenção dela por um determinado período de tempo. Ou, se ela quiser, ela pode vender, né, esse direito para outras pessoas. As patentes são importantes porque elas visam garantir que a empresa que investe em inovação, ela tenha tempo, quando ela conseguir gerar aquela inovação, ela tenha tempo de exclusividade para poder se ressarcir dos custos e ter o seu lucro, né? Imagine, se uma empresa investisse milhões, às vezes tem empresas que investem bilhões para gerar um produto novo, e aí no dia seguinte lá o concorrente já pudesse lá comprar na loja o produto, desmontar e fabricar um igual e começar a vender. Nenhuma empresa ia querer ser boba de fazer esse investimento todo, né? Vai ficar esperando a outra. Então, para evitar isso, a empresa ela cria, aí ela pode ir lá patentear, e aí patenteando durante um período ela vai ter direito a utilizar com exclusividade. É só por um período, por quê? Porque também não dá para deixar a vida toda, porque tem que também permitir que entre a concorrência nisso, né? Eu sempre falo, se não tivesse, por exemplo, se o cara que inventou o veículo, o carro, ele não tivesse concorrência, ele tivesse patente exclusiva e ninguém mais pudesse copiar o veículo, né? Não pudesse fabricar veículos. Até hoje a gente estaria andando com aqueles carros antigões, né? Que faziam até 20 km por hora no máximo, com roda de madeira praticamente. Por quê? Porque o cara não ia ter
concorrência e meter estímulo para melhorias, tá? Então a patente ela vale por um prazo. E a patente registrada em nome da empresa, o que ela adquiriu, é um ativo intangível, será um ativo também. Último exemplo aí de ativo, participações societárias em outras empresas. Isso daqui surge quando a empresa ela adquire ações de outra empresa. Uma empresa pode adquirir ações de outra empresa, professor? Pode, sem nenhum problema, tá certo? Então ela vai lá e adquire, por exemplo, sei lá, 30% das ações da outra empresa, da empresa X. A empresa que adquiriu, ela passa a ter um direito, na verdade um bem, né? Um bem imaterial, um bem incorpóreo, um ativo incorpóreo, um ativo intangível, tá? Que é registrado, para quem já estudou contabilidade, lá no chamado ativo investimentos. Mas a participação societária são ações que representam uma participação que a empresa tem no capital de outra. É um bem dela, né? Um bem intangível, então também será um ativo, tá? Veja que aí são exemplos de ativos, você poderia pensar em outros exemplos ainda, mas aqui eu fiz uma lista bem extensa aí, praticamente esgotando os ativos que costumam ser cobrados em prova. Não vou dizer exatamente esgotando, né, mas praticamente. Mas todos os bens, sejam eles corpóreos ou incorpóreos, e todos os direitos que a empresa tem, ou seja, os valores que ela tem a receber, são considerados ativos seus, ok? Muito bem. Aí nós temos o passivo, que é o outro lado, certo? O que é o passivo? O passivo ele pode ser considerado como a soma das obrigações da entidade, que é o chamado passivo exigível, ou cada uma dessas obrigações individualmente consideradas. Então eu posso dizer o seguinte: o passivo da empresa tal supera os 100 milhões de reais. Nesse caso, eu estou falando do total das obrigações dela, do total das dívidas dela, tá? O total das dívidas dela supera 200 milhões de reais. Mas eu posso dizer também passivo me referindo a cada uma das obrigações individualmente falando. Por exemplo, a empresa quitou um passivo no valor de 10 mil reais. Eu estou falando de um passivo específico. Normalmente, quando nós estamos referindo à totalidade das obrigações, via de regra, o passivo é escrito com letra maiúscula. Não é uma regra absoluta, mas normalmente é assim. O passivo é escrito com letra maiúscula. Quando eu estou me referindo a cada passivo individualmente, normalmente a gente coloca em letra minúscula, ok? Ó, o passivo também pode indicar a soma das obrigações com o patrimônio líquido da entidade. Daqui a pouco a gente vai ver um pouquinho dessa representação aí, mas a soma do PL com as obrigações também pode ser chamado de passivo, no sentido amplo do termo aí, tá? Professor, às vezes é complicado isso em contabilidade, né? Às vezes a mesma palavra tem significados diferentes. Sim, porque a contabilidade é uma ciência eminentemente prática, tá? A contabilidade surgiu muito e muito antes da chamada ciência contábil. A ciência contábil é coisa muito recente, de alguns séculos, poucos séculos para cá. Agora, a contabilidade como, né, a tarefa ali, a ação de controlar patrimônios, ela existe desde a antiguidade. Desde que passou a existir o patrimônio privado, pelo menos, passou a haver a utilização da contabilidade, né, no sentido amplo do termo. Embora as técnicas contábeis, as normas contábeis sejam bem recentes, tá? Então a contabilidade ela tem alguns termos que ela vai trazendo ao longo do tempo e às vezes eles vão sofrendo aí alterações. Mas pelo contexto você consegue. Parece confuso, mas na prática você vai ver que é tranquilo. É que nem a língua portuguesa, né? Por exemplo, se eu falar a palavra cabo, o que significa a palavra cabo? Depende, né? Cabo pode ser uma graduação lá do exército. Cabo pode ser um instrumento uma parte que você usa para pegar um objeto, por exemplo, cabo da panela. Cabo pode ser onde passa lá a energia elétrica. Cabo pode ser um acidente geográfico, né? Cabo Canaveral, por exemplo. Só que pelo contexto você sabe exatamente do que a pessoa está falando, né? Não pegue no cabo da panela porque está quente. Bom, você sabe exatamente o que é, não é isso? Então, o mesmo acontece em contabilidade. Com o tempo você vai vendo que não tem segredo. Aí o CPC 00 ele também diz o seguinte, ó, que passivo é uma obrigação presente da entidade de transferir um recurso econômico como resultado de eventos passados. Blá, 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 está dizendo algo bem simples. Passivo é a obrigação da entidade de pagar ou entregar algo. É isso, tá? Então, se a empresa ela tem a obrigação de pagar alguma coisa ou de entregar um bem ou serviço, ela tem um passivo. É isso, ok? Lembrando que, assim como os ativos, todos os passivos
têm que poder ser avaliados economicamente, tá? Se eu não conseguir atribuir valor a um passivo, eu não tenho como registrá-lo em contabilidade. Ele não vai interessar para a contabilidade. O que mais? O passivo representa uma forma de obtenção de recursos pela entidade. Sim, né? Por exemplo, uma dívida. A empresa vai lá e pega 100 mil reais emprestados no banco. Surge para a empresa um passivo de 100 mil reais, uma dívida, uma obrigação de 100 mil, tá certo? E aí o que acontece? Só que para que ela fez isso? Para obter recursos, para se financiar, para isso que ela pegou emprestado. Então os passivos são formas importantes de financiamento aí da sociedade. Só que o passivo, ele representa a parte negativa do patrimônio, né? O passivo, que são as dívidas, as obrigações, eles reduzem a riqueza da entidade, tá certo? Então, quanto maior o passivo de uma entidade, menor a sua riqueza, menor o seu patrimônio líquido. E aí, para que um passivo seja reconhecido, as normas contábeis exigem que se saiba o seu valor exato, ou pelo menos possa ser possível fazer uma estimativa confiável, tá? Uma outra coisa que eu sempre falo também é que contabilidade não trabalha com chutes. O que é um chute? Chute é um palpite que você dá sem ter uma base lógica, sem ter uma justificativa para ele, tá certo? Isso é um chute. Por exemplo, qual vai ser o placar do jogo de amanhã? É um chute que você vai dar, tá certo? Por mais que um time seja melhor que o outro, primeiro, você não tem certeza se o time vai ganhar, melhor vai ganhar. E outra coisa, o placar você não tem como saber, a não ser chutando mesmo, né? Então, no caso da contabilidade, para eu registrar um passivo, ou eu tenho que saber o valor exato dele. Por exemplo, a empresa comprou mercadorias do fornecedor no valor de 10 mil reais para pagar no mês que vem. Não tem dúvida, o valor é 10 mil reais, pronto. Ou, pelo menos, eu tenho que poder fazer uma estimativa confiável. Exemplo, uma empresa perdeu a ação judicial, vai ter que pagar lá o autor da ação, mas o juiz ainda não definiu o valor exato, mas a empresa consegue fazer uma estimativa ali. Então ela pode registrar o passivo. Agora, se ela não tiver como saber o valor exato e não tiver como fazer uma estimativa que seja confiável, que seja justificável, aí ela não deve registrar o passivo, porque ela pode estar registrando uma coisa ali completamente errada, ok? Muito bem. Aí vamos ver alguns exemplos de passivos. Nós falamos de exemplos de ativos, agora nós veremos aí alguns exemplos de passivos. Primeiro, empréstimos e financiamentos tomados. A empresa vai lá e pega o empréstimo no banco ou qualquer outro local, ou junto ao público em geral. É um passivo, sim. É uma obrigação, a dívida da empresa. O que mais? Tributos a pagar, sim. A empresa, por exemplo, vendeu mercadorias e aí terá que pagar os tributos correspondentes, né? ICMS, IPI, se for o caso, PIS/PASEP, COFINS. Esses tributos a pagar são dívidas que a empresa tem. Aliás, sempre que aparecer a expressão a pagar, significa que é uma dívida, é uma obrigação, é um passivo. Salários a pagar, né? Os funcionários trabalharam no mês e a empresa tem que pagar o salário deles no mês seguinte. Enquanto ela não paga os salários no mês seguinte, ela fica com essa dívida, ela fica com esse passivo. Salários a pagar. Fornecedores a pagar. Normalmente aparece só escrito fornecedores, tá? Em prova, normalmente aparece só fornecedores. Mas que são os fornecedores a pagar. Isso aqui surge quando a empresa ela faz compras a prazo, né? Ela compra mercadorias a prazo. Por que a prazo? Porque se ela tivesse pago à vista, não teria dívida, não é isso? Quem paga à vista só não tem dívida. Então, aí não gera passivo. Mas ela vai pagar daqui 3 meses, vai pagar daqui 60 dias, não importa. Aí gera uma dívida, gera um passivo para ela. Adiantamentos recebidos de clientes. Então, aqui algum cliente da empresa fez um adiantamento para ela. Veja, não é que o cliente disse, olha, eu gosto tanto do seu serviço que eu vou te pagar mais. Não é isso, não. O cliente está pagando adiantado. Ao pagar adiantado, surge para o cliente um direito. E surge para quem está recebendo uma obrigação, um passivo, de entregar o bem ou serviço. Tá? Então, vamos imaginar a seguinte situação. São duas empresas, tá? E a empresa A compra da empresa B. A empresa A compra da empresa B. Aí a empresa A recebeu um valor que ela não estava esperando e ela ficou sabendo que a empresa B vai aumentar o preço dos produtos. A empresa A chega para a empresa B e diz, né? O dono da empresa A chega para o dono da empresa B e diz, faz o seguinte, eu posso te pagar um valor adiantado e você me segura o preço da mercadoria até eu gastar esse crédito? Aí o cara da empresa B diz, pode ser, tal.
A empresa A, por exemplo, paga R$100 mil adiantados para a empresa B. Então, veja, a empresa A, ao pagar para a empresa B, ela passa a ter um direito, que é exigir a entrega da mercadoria. E a empresa B, por outro lado, passa a ter uma obrigação, surge um passivo, porque ela recebeu o adiantamento do cliente e agora é obrigada a entregar a mercadoria, ok? Então, o adiantamento de cliente gera um passivo. Assim como o adiantamento não recebido, mas o adiantamento pago ao fornecedor, gera um ativo. Então, né, por exemplo, tem lá, isso aconteceu muito antes, não sei se já aconteceu com você, tinha lá uma cantina na escola, aí o pai e a mãe passavam lá todo mês e, sei lá, deixava lá um valor, deixava R$100 de crédito, né, para aquele mês. Então, fazia um adiantamento. E aí, você ia utilizando esse valor ao longo do ano, do mês, pelo menos, ok? Outro exemplo, né, provisões para pagamentos prováveis. E são situações aqui em que a empresa provavelmente terá que fazer um pagamento, ela não tem certeza, mas ela acha que provavelmente terá que pagar, aí ela registra lá no passivo como uma provisão. Exemplo, um ex-funcionário da empresa entrou com uma ação judicial contra ela, uma ação trabalhista. E os advogados da empresa sabem que provavelmente a empresa vai perder aquela ação. Então eles avisam isso, né, para o setor jurídico, setor contábil, e o setor contábil pode ir lá e registrar uma provisão no passivo. Ok? Veja aí que aí são exemplos de passivos, os principais exemplos aí para provas. E aí nós temos aqui, ó, isso daí que eu coloquei em azul, é a chamada equação fundamental do patrimônio. Ela traz a relação aí entre os ativos e os passivos, que é justamente como é que eu calculo o patrimônio líquido da entidade. Veja, o patrimônio líquido representa a riqueza total da entidade, tá? E como é que eu calculo? Isso daqui vale, inclusive, para qualquer entidade, seja pessoa física ou pessoa jurídica, seja entidade pública ou privada, seja com fins lucrativos, sem fins lucrativos, não importa. Qualquer entidade, eu meço contabilmente a riqueza dela dessa forma que está aí, ó. A riqueza, que é igual ao patrimônio líquido PL, ele é igual aos bens mais os direitos menos as obrigações. E aí lembra que os bens e direitos a gente chama em contabilidade de ativo, e as obrigações nós chamamos de passivo. Então, uma outra forma de representar a equação fundamental do patrimônio é essa que está embaixo. O patrimônio líquido é igual ao ativo menos o passivo. Tá? É assim que eu meço a riqueza de qualquer entidade. Eu pego o valor total do ativo dela e subtraio o valor total das obrigações, das dívidas do passivo dela. Eu vou ter o valor do seu patrimônio líquido. Ok? Ó. Isso aí que está aí agora é a chamada representação gráfica do patrimônio. Convenciona-se representar o patrimônio dessa forma, tá? Isso daí, inclusive, é a base para o chamado balanço patrimonial. O balanço patrimonial das empresas, que é uma das mais importantes demonstrações contábeis, normalmente ele vem nessa forma que aí está. E vem da fórmula anterior, vem dessa fórmula aí, ó. Só que aí o que é feito? Isola-se o ativo. Por que se isola o ativo? Porque, normalmente, na maioria das empresas, né, espera-se que o ativo seja maior do que o passivo. Uma empresa saudável, você espera isso, tá? Então, como o ativo é maior do que o passivo, eu deixo ele de um lado e jogo o PL, o passivo, para o outro lado. E aí, como o passivo está negativo, ele passa positivo, não é isso? Aí fica o ativo é igual ao passivo mais o PL. E aí fica dessa forma aqui, ó. De um lado eu tenho o ativo, do outro lado eu tenho o passivo e o PL, ok? Mas veja que o patrimônio líquido ele pode ser positivo, negativo ou nulo. Ele será positivo, obviamente, como está aí, ó, se o ativo for maior do que o passivo. Então, se a entidade tiver ativos em valores maiores do que as suas obrigações, se os seus bens e direitos superarem as suas dívidas, o patrimônio líquido será positivo. É o que se espera de uma empresa saudável, né? Agora, o patrimônio líquido também pode ser negativo? Pode. É a situação em que a empresa tem mais dívidas do que bens e direitos. Que também é chamado de passivo a descoberto. Anote aí. Passivo a descoberto é quando eu tenho patrimônio líquido negativo. Por quê? Porque tem uma parte do passivo que não está coberta pelo ativo, né? Então, se a empresa tivesse que hoje pagar todas as suas dívidas, ela não conseguiria, porque as dívidas dela são maiores do que os seus bens e direitos. Isso quer dizer, então, que a empresa faliu, né, professor? Não necessariamente. Não necessariamente, tá? Por quê? Porque isso vai depender do prazo para pagamento desses passivos, né?
Por exemplo, alguém diz para você, vamos imaginar alguém que você sabe que ganha, sei lá, 5 mil reais por mês, e a pessoa diz para você, cara, eu fiz uma dívida de 200 mil reais. Então, você fez uma dívida de 200 mil reais. Ora, isso pode ser altamente preocupante, ou pode ser algo perfeitamente administrável, né? Depende do quê? Especialmente do prazo que essa pessoa tem para pagar. Se a pessoa tiver que pagar essa dívida na semana que vem, a pessoa, desculpa, o tempo está ferrado, né? Para pagar isso. Agora, não, isso daí é um financiamento imobiliário que a pessoa pegou, que ele vai pagar em 35 anos, com a taxa de juros baixa, inclusive. Opa, aí é diferente. Então, aqui é a mesma coisa, tá? O fato do patrimônio líquido ser negativo, embora possa até parecer um pouco preocupante, né? Não quer dizer necessariamente que a empresa está em processo de falência, porque vai depender aí do prazo. Porque eu já vi questão de prova perguntando exatamente isso. A existência de passivo a descoberto significa que a empresa está em processo de falência. Não, não necessariamente. E, na teoria, existe a possibilidade do patrimônio líquido ser nulo, ou seja, ser zero, quando o ativo for exatamente igual ao passivo. Eu digo que isso só acontece na teoria, porque para que aconteça na prática, até nos centavos, o ativo tem que ser igual ao passivo, né? Então, na prática, não ocorre. Mas, na teoria, em prova, pode perguntar. Patrimônio líquido pode ser nulo? Pode, quando o ativo for exatamente igual ao passivo, tá? Mas, como eu disse, normalmente, como o ativo é maior do que o passivo e o PL, aliás, é maior do que o passivo, né? Eu coloco dessa forma, isolo o ativo é igual ao passivo mais PL, e eu normalmente represento dessa forma que está aí, ó. Sendo que do lado esquerdo, onde está o ativo em amarelo, eu tenho as aplicações de recursos, né, onde a empresa deixa aplicado os seus recursos, ou no caixa, ou em bancos, ou em veículos, ou imóveis, ou mercadorias. E do lado direito eu tenho as fontes de recursos, que é o passivo e o PL. Professor, eu posso dizer que as fontes de recursos são passivo, exigível e o patrimônio líquido? Sim. Por uma razão muito simples, para você entender, uma forma simples aqui. Todo dinheiro que você tem na vida, ou ele é um dinheiro seu, que você não está devendo para ninguém, ou você pegou emprestado, é ou não é? Sim, né? Ou todo dinheiro que você tem na vida, ou o que você vai ter, ou é um dinheiro que é seu e pronto, ou você pegou emprestado de alguém. O mesmo acontece aqui no caso da empresa. Pensa assim, se ela pegou emprestado, vai ficar lá no passivo, lá em cima, no verde, na direita, lá em cima. Agora, o PL não representa a riqueza da própria entidade? Então, é um recurso que ela pode, por exemplo, através de lucros que ela teve, ela foi criando essa riqueza aí, né? São recursos dela mesma. O patrimônio líquido representam recursos próprios da entidade, tá? Então, por isso que eles são considerados como fontes de recursos. Do lado direito, o passivo e o PL, e do lado esquerdo, a aplicação desses recursos. Aí eu coloquei aqui um exemplo de fixação, porque olha só, vai uma dica aqui também. Contabilidade é que nem matemática. Matemática você não aprende só na teoria, né? Como é que você aprendia matemática lá na escola? A professora fazia uma larga exposição, uma demonstração algébrica e pronto, fazia uma vez só, explicava para você e já aplicava a prova? Não. Lembra? Você fazia contas e mais contas e repetia e repetia. Às vezes nem sabia porque estava fazendo usando aquele algoritmo. Mas você fazendo várias e várias vezes até você fixar, não é isso? O mesmo acontece em contabilidade. Contabilidade você tem que fazer muito exercício, vem muito exemplo, que aí você vai fixando, tá certo? O problema, às vezes, de contabilidade é que o aluno quer estudar rápido demais. Sabe aquela história? Sai o edital, o cara nunca viu contabilidade na vida e ele quer estudar em um mês toda a contabilidade. E aí, claro que fica confuso. Claro que vai queimar o neurônio, não vai chegar a lugar nenhum. Porque tem que ser devagar, você tem que ir entendendo os conceitos e fixando, né? Então, aberto e fechado esse parênteses, vamos fazer um exemplo de fixação para nós vermos aí essa questão de ativo, passivo e patrimônio líquido. Ó. Então tá lá. Considere-se que a empresa hipotética limitada possui os seguintes bens, direitos e obrigações, valores em reais. Então tem lá, dinheiro em caixa, 1.000, dinheiro em bancos, 8.000, dívidas com funcionários, 10.000, dívidas com fornecedores, 25.000, valores a receber de clientes, 30.000, mercadorias em estoque, 15.000, patentes registradas em nome da empresa, 20.000, financiamentos bancários, saldo devedor, né, que ela ainda tem que pagar, 60.000 e veículos, 50.000. São esses os valores aí, tá? Neste caso, o exemplo pergunta, qual o valor do ativo, passivo e patrimônio líquido da entidade, hein? Qual será aí o valor do ativo, do passivo e do patrimônio líquido aí da entidade? Quer tentar fazer? Rapidamente, tenta fazer aí, ó. Se você quiser tentar fazer, tenta calcular o valor do ativo,
do passivo e do patrimônio líquido da entidade. Lembrando que o ativo são os bens e direitos, não é isso? E o passivo são as dívidas. O patrimônio líquido eu não vou falar, a gente vai lembrar, vamos ver se você lembra aí. Mas ó, com esses dados que aí estão, aliás, tem muitas questões de prova que são assim, tá? Eu sempre falo, né? Como toda disciplina, contabilidade tem as questões fáceis, médias e difíceis em prova. E tem muita questão fácil, que dá para o aluno acertar, lembrando desses rudimentos básicos aí que eu estou trazendo aqui para você, tá certo? E aí, calculou aí o valor do ativo, calculou o valor do passivo e do patrimônio líquido dessa entidade que está aí? Para não perdermos muito tempo, vamos fazendo juntos, vamos lá? Ó, então a primeira coisa, se eu me deparo com uma questão como essa, o que eu faço? Primeira coisa, eu vou identificar o que são ativos e o que são passivos, ok? Então vamos fazer isso, ó. Dinheiro em caixa é um ativo, sim, né? Representa aí um bem da empresa. Disponibilidade financeira, dinheiro é bem. Dinheiro em bancos também é um bem que a empresa tem, ou se você preferir, é um direito que ela tem contra o banco, né? Porque quando você deixa o seu dinheiro guardado lá no banco, você tem um crédito contra um banco. Você pode chamar bem de direito, normalmente a gente trata como bens, né? Mas de qualquer forma vai ser um ativo, tá certo? Dívidas com funcionários. Opa, isso daqui é passivo. É os salários a pagar, que a empresa ainda não pagou. Não quer dizer que ela está com o salário atrasado, simplesmente ela não pagou ainda, não deu prazo, por exemplo, para pagar o salário ainda, tá? Então isso daí é passivo, é dívida. Dívida com fornecedores. Opa, falou em dívida, é passivo. Né? Então são compras a prazo aí que a empresa fez e não pagou ainda. Valores a receber de clientes. Opa, isso daqui é um direito, portanto é um ativo. Então aqui a empresa vendeu a prazo e aí o cliente ainda não pagou. Então a empresa tem esse direito aqui a receber. Mercadorias em estoque. Mercadorias em estoque representam bens da empresa, portanto vão fazer parte do ativo dela. Patentes registradas em nome da empresa. A empresa tem lá 20 mil reais, que é o valor em que estão avaliadas as patentes registradas em nome dela. Opa, essas patentes representam bens intangíveis, são parte do ativo. Financiamentos bancários. A empresa está devendo para os bancos, na data aí que foi fornecida essa informação, 60 mil reais. Então é dívida, é passivo. E veículos, né, que são os automóveis aí em nome da empresa, ela tem 50 mil, é ativo porque representa um bem dela. Primeira coisa que você faz é isso, é classificar o que é ativo, o que é passivo, aí fica fácil, né? Vamos calcular o valor total do ativo? É só somar tudo, ó. Resposta. O ativo. Eu vou somar tudo que estava em azulzinho lá, me deu 124 mil reais. Passivo. Eu vou somar tudo que estava em vermelho, são 3, a soma deu 95 mil reais. Ótimo. E agora, para nós acharmos o patrimônio líquido? Porque a questão também perguntava o patrimônio líquido, né? É só lembrar da equação fundamental do patrimônio, ó. O patrimônio líquido é igual ao ativo menos o passivo. Então, se o ativo é de 124 mil e o passivo é de 95 mil, o PL, o patrimônio líquido, será igual a 29 mil reais, ok? Então, um exemplo simples aí, para você fixar bem, se você está vendo agora ou se você já viu, para você relembrar aí que são ativos, passivos, aí como se calcula o patrimônio líquido, tá? Se você já estudou contabilidade, isso aqui para quem está vendo a primeira vez, fecha o ouvido aí. Mas para quem já estudou contabilidade, sabe que também existe uma outra forma de calcular o patrimônio líquido, que é a partir das contas do patrimônio líquido, né? Só que a questão é que não me informou nenhuma conta do PL, nenhuma conta do patrimônio líquido, então dá para calcular dessa forma. Agora, se tivesse informado, eu também poderia chegar ao patrimônio líquido somando o valor das contas do PL, mas teria que bater. De qualquer forma, ambos os cálculos, ou a partir do ativo subtraindo o passivo, ou somando as contas do PL, eu tenho que chegar sempre no mesmo valor, ok? Muito bem. Isso daqui é a mesma representação lá, só que eu coloquei novamente, né? Não vi que tinha colocado lá. Então aqui o ativo, ó, do lado esquerdo, as aplicações de recursos, conforme nós vimos, e o passivo e o patrimônio líquido do lado direito, conforme nós também vimos, indicam as fontes de recursos da entidade, tá certo? O patrimônio líquido, esse que está verdinho aí embaixo, ele às vezes também é chamado de passivo não exigível. É um nome que se dá às vezes para o patrimônio líquido da entidade, tá? Porque lembra, às vezes o passivo, eu chamo de passivo às vezes, né? A contabilidade às vezes chama de passivo,
a soma do passivo lá de cima com o patrimônio líquido. Então aí, nesse caso, ela chama de passivo exigível o de cima, o azul, e o passivo não exigível, o de baixo, o patrimônio líquido. Ok? Aí vamos falar um pouquinho agora de resultado. São duas coisas que não devem ser confundidas, embora elas estejam relacionadas, nós vamos ver, que são patrimônio e o resultado da entidade. O patrimônio, nós já vimos, é a riqueza da entidade. É a soma dos bens e direitos menos as obrigações, tá? Eles representam a riqueza da entidade em um determinado momento. Esse é o patrimônio. Agora, o que é o resultado? O resultado, ele mede o desempenho econômico da entidade em um determinado período. Porque pensa comigo, eu posso ter uma empresa muito grande, que tem um patrimônio muito grande, uma empresa muito rica, mas que em determinado ano ela não tenha ido bem, não é isso? Ela tenha tido um prejuízo. Pode acontecer. Assim como eu posso ter uma empresa pequena que está começando agora, tem um patrimônio pequenininho, mas teve um grande lucro naquele ano. Pode acontecer, tá? Então, o patrimônio, ele representa a riqueza da empresa num determinado momento, que é, na verdade, o ativo menos o passivo, não é isso? E tem lá a representação das contas do PL, ok? Já o resultado, ele mede o desempenho econômico da entidade em um período. E aí está lá, ó. O resultado de uma entidade, ele pode ser lucro ou prejuízo. E aí é só que a gente sabe desde criancinha, né? Lucro é quando eu tenho mais receitas do que despesas, e prejuízo é quando eu tenho mais despesas do que receitas, sem segredo, tá certo? Ó, o resultado, ele é medido sempre em um período de tempo. Veja, quando eu falo de lucro ou prejuízo, eu sempre tenho que falar do período ao que se refere. Por quê? Porque a empresa pode ter lucro num ano, prejuízo no outro, depois o outro tem lucro de novo, depois prejuízo de novo. Então isso muda de período para período, tá? Então o resultado ele é sempre medido dentro de um período de tempo. Obrigatoriamente, a empresa deve apurar o seu resultado ao final do seu exercício social. A legislação brasileira ela determina que todas as empresas elas devem apurar o seu resultado, o seu lucro ou prejuízo, anualmente, uma vez por ano, pelo menos. Ela pode fazer isso ao longo do ano? Pode. Mas, obrigatoriamente, ela vai ter que fazer isso uma vez por ano, tá? E aí ela escolhe qual que é a data que ela vai escolher para fazer isso, que é o chamado final do exercício social. A maioria das empresas adota o exercício social que vai de 1º de janeiro a 31 de dezembro, a maioria das empresas. Mas ela pode falar diferente? Pode. Ela pode estabelecer, ó, aqui o nosso exercício social vai de 1º de julho até 30 de junho do ano seguinte? Pode, ela calcula o lucro ou prejuízo nesse período. Ou vai de 1º de outubro até 30 de setembro? Pode. Ou então, sei lá, vai de 5 de outubro, que é a data de nascimento do fundador da empresa, até 4 de outubro do ano seguinte? Pode também, tá certo? A empresa é livre para escolher o início ali do seu exercício social, mas ele tem que ter sempre a duração de um ano. E aí, obrigatoriamente, ela deve calcular esse resultado ao final desse ano, ao final desse exercício social. E ele é apurado em uma demonstração específica, chamada de demonstração de resultado do exercício, a DRE. E vocês ouvem bastante falar nela quando vocês estudam contabilidade, né? Aí tem o balanço, e tem duas demonstrações que são irmãs, o balanço e a DRE. O balanço, ele traz o patrimônio da entidade, bens, direitos e obrigações. Já a DRE, ela traz o lucro ou prejuízo do período, ok? E aí, ó, relação entre patrimônio e resultado. Primeira coisa que eu quero que você saiba é que patrimônio é diferente de resultado. Como eu disse, pode ter uma empresa muito grande, rica, uma empresa com patrimônio grande, mas que tenha em um ano prejuízo? Pode, assim como ela pode ter lucro também. E eu também posso ter uma empresa pequenininha, uma startup que começou agora e que tem um lucro grande? Pode, assim como pode acontecer ela também ter prejuízo. Então, patrimônio é uma coisa, lucro ou prejuízo é outra, tá? Mas existe uma relação entre eles, olha só. Então, vamos lá. Primeira coisa, o resultado não se confunde com o patrimônio, mas o afeta diretamente. Por quê? Ó, coloquei na forma esquemática aí, ó. O resultado ele pode ser lucro ou prejuízo, não é isso? Na linha de cima eu tenho lucro, e quando eu tenho receitas maiores do que despesas naquele período, é lucro. E aí o lucro, ele aumenta o patrimônio da entidade. Sim, né? Por quê? Porque se a empresa teve lucro, é porque ela teve mais receitas do que despesas, e isso vai trazer uma riqueza para ela. É aquela história, em determinado ano, sei lá, você ganhou, por exemplo, no ano você ganhou 60 mil reais,
e você só gastou 40 mil. Que ótimo, você conseguiu guardar 20 mil, você se enriqueceu em 20 mil reais, tá certo? O seu patrimônio cresceu em 20 mil reais. Então o lucro ele aumenta o patrimônio da empresa. Não significa que isso necessariamente vai ficar na empresa. Por quê? Porque esse valor pode ser repassado aos sócios, tá? Os sócios podem, a lei permite isso, que eles retirem da empresa esse lucro para eles. Mas se o lucro não for retirado da empresa, ele vai aumentar a riqueza da empresa. Já o prejuízo é o contrário. No prejuízo, as receitas são menores do que as despesas e isso diminui o patrimônio da entidade, sempre, necessariamente. Por quê? Se a empresa teve prejuízo, é porque ela teve mais despesas do que receitas, não é isso? E se ela teve mais despesas do que receitas, como que ela fez para pagar isso? Ou ela usou uma reserva que ela tinha. Então, imaginar você, por exemplo, no ano gastou 60 mil, sendo que você ganhou só 50 mil. Então, teve um prejuízo, um déficit de 10 mil. Desculpa, 10 mil. Esses 10 mil, ou você consumiu uma reserva que você tinha, ou você pegou emprestado. Não tem como, tá? Ah, não, professor, o fulano fez fiado lá na venda da esquina. Também é uma forma de pegar emprestado, fiado, ok? Então, o mesmo acontece com a empresa. Se ela teve prejuízo, é porque ela teve mais despesas do que receitas. E para fazer frente a essa diferença, esse buraco que ficou aí, esse gap aí, ou ela se utilizou de uma reserva que ela tinha, e aí queimou um pouco dessa reserva e os ativos dela diminuíram, ou ela se endividou, ou ela assumiu um passivo, tá certo? Para poder pagar o que faltou ali para das receitas cobrirem. Então, todo prejuízo diminui o patrimônio da entidade. Por isso que se uma entidade ela tem prejuízos durante muito tempo, ela não consegue se manter, porque o patrimônio dela vai diminuindo cada vez mais, até que chega uma hora que se ela continuar existindo, ela não vai conseguir nem pagar as suas contas. Agora, é claro, se ela tiver uma reserva grande, se ela tiver um patrimônio grande, ela pode aguentar, às vezes, muitos anos de prejuízo, né? Porque ela tem reserva para isso, tá certo? Agora, se não tiver, uma hora essa empresa for tendo prejuízos sucessivos, uma hora essa empresa vai acabar aí fechando as portas, vai acabar indo à falência, ok? Então guarde isso, né? Resultado pode ser lucro ou prejuízo. Se for lucro, isso aumenta o patrimônio da entidade. Se for prejuízo, pelo contrário, isso diminui o patrimônio da entidade. Aí nós vamos falar de receitas e despesas, porque vimos, né, que o resultado ele é calculado pegando as receitas e subtraindo as despesas. É assim que eu calculo o resultado, tá? E o que são receitas exatamente, contabilmente falando? Tá lá, ó. Nós temos a definição do CPC 00 da seguinte forma. Receitas são aumentos nos ativos ou reduções nos passivos que resultam em aumentos no patrimônio líquido, exceto aqueles referentes a contribuições de detentores de direitos sobre o patrimônio. Vamos traduzir isso daí de uma forma melhor. Olha só. Receitas nada mais são do que aumentos no patrimônio líquido da entidade. Toda receita aumenta o patrimônio líquido da entidade. Então, receita não é valor a receber, por exemplo. Não se confunde com o direito. Não. A receita, ela representa todo acréscimo patrimonial que a empresa tem. Por exemplo, ela tinha um bem de 40 mil que ela vendeu, ela comprou por 40 mil e ela vendeu por 50. Então, ela teve um ganho de quanto nessa operação? O bem era 40, ela vendeu por 50. Ela teve um ganho de 10. Esses 10 mil é receita, certo? Então, receitas são aumentos no patrimônio líquido. E lembra que o patrimônio líquido é igual ao ativo menos o passivo? Se eu tenho um aumento no patrimônio líquido, de duas, uma. Ou aumentaram os ativos ou diminuíram os passivos. Não tem outro jeito, porque o patrimônio líquido é igual ao ativo menos o passivo. Se o patrimônio líquido aumenta, é porque ou o ativo aumentou ou o passivo diminuiu, ok? Aí só não será considerado receita se for um aumento no patrimônio líquido decorrente de contribuições de detentores de direitos sobre o patrimônio, ou seja, de contribuições dos sócios, tá? Os detentores de direitos sobre o patrimônio são principalmente, basicamente, os sócios da empresa. Então, por exemplo, se um sócio injeta dinheiro na empresa, isso não é considerado receita, tá? Até porque não veio da atividade dela, né? Se ele coloca dinheiro lá na empresa, não é considerado receita. Então, se a empresa emite ações e as pessoas compram ações, né, e colocam dinheiro na empresa, isso não é considerado receita. Isso sim, vai aumentar o patrimônio líquido da empresa, é verdade, mas não transita pelo resultado, que é o termo que a gente usa, ok? Continuando aí, ó.
As receitas são apuradas em contas específicas de resultado. Porque tudo em contabilidade são registrados nas chamadas contas contábeis. Então, os ativos da empresa são registrados em contas contábeis, os passivos são registrados em contas contábeis, o próprio patrimônio líquido da entidade, ele é dividido, ele é classificado em contas contábeis, tá? E no caso das receitas, assim como acontece com as despesas, são contas específicas, que são chamadas de resultado, porque elas servem para calcular o resultado, são receitas ou despesas. E essas contas são zeradas a cada exercício. Por uma razão muito simples. Porque o lucro ou prejuízo eu não calculo a cada exercício, a cada ano, né? Então a empresa, sei lá, em 2021 teve prejuízo. Ok, fechou 2021 com prejuízo. 2022 é outra história, começa do zero. Então, quando fecha o exercício social, passa de um exercício social para o outro, as receitas têm que ser zeradas. Senão contamina o exercício atual com o resultado do exercício anterior, tá? Diferente do patrimônio, né? O patrimônio, ele não é zerado, a não ser que eu venda aquele bem, que eu debate naquele ativo. Porque, por exemplo, vamos imaginar que o exercício social da empresa seja de 1º de janeiro a 31 de dezembro, né? O patrimônio que a empresa tinha em 31 de dezembro, às 11h59 da noite, é o mesmo patrimônio que ela vai ter à meia-noite e 1 minuto do dia 1º de janeiro, tá certo? As contas patrimoniais não são zeradas. Agora, as contas de receita são zeradas a cada exercício, porque o resultado, que é lucro ou prejuízo, eu calculo também a cada exercício. E as despesas? As despesas, você vai ver que são exatamente o contrário das receitas. Veja que é fácil você entender uma se você entendeu a outra. O que são as despesas de acordo com o CPC 00? Tá lá. O CPC 00 diz que as despesas são reduções dos ativos ou aumentos nos passivos que resultam em reduções no patrimônio líquido, exceto aqueles referentes à distribuição aos detentores de direitos sobre o patrimônio. Então, colocando aí em outra linguagem, despesas são reduções, são diminuições no patrimônio líquido da entidade, tá? Toda despesa causa uma redução no patrimônio líquido da entidade, assim como toda receita gera um aumento no patrimônio líquido. É algo até meio intuitivo isso, né? Quanto mais receitas uma empresa tem, mais rica ela fica, o resultado dela aumenta. Quanto mais despesas uma empresa tem, mais pobre ela fica, diminui o patrimônio líquido dela, tá certo? Então toda despesa, ela causa uma redução no patrimônio líquido da entidade. E se está diminuindo o patrimônio líquido, de duas uma. Ou estão diminuindo os ativos ou estão aumentando os passivos, né? Por quê? Você já sabe, patrimônio líquido é igual ativo menos o passivo. Se o patrimônio líquido diminuiu, de duas uma, não tem outro jeito. Ou ativo diminuiu como um todo, ou passivo aumentou como um todo, tá certo? E aí, o último ponto aí. Então, despesa é toda redução no patrimônio líquido, que vem ou de uma diminuição de ativo ou de um aumento de um passivo, e que não decorra de valores repassados aos sócios. Se a empresa está repassando o valor para o sócio, não é considerado despesa. Isso diminui o patrimônio líquido da empresa, é verdade, mas não é classificado como despesa. A gente fala que não transita pelo resultado. Exemplo, a empresa fechou o ano com lucro. A empresa teve um lucro de, sei lá, 10 milhões de reais. Só que ela vai distribuir 2 milhões de reais aos seus sócios, aos seus acionistas, como dividendos. Eu devo ter ouvido falar em dividendos, né? Dividendos são aqueles valores que a empresa paga aos seus sócios ou acionistas quando ela tem lucro, tá? Então a empresa teve um lucro de 10 milhões, isso aumentou o patrimônio líquido em 10 milhões, né? O lucro aumenta, a riqueza. Só que desses 10 milhões, ela vai tirar 2 milhões e vai repassar para os sócios, tá? Isso reduz o patrimônio líquido da entidade? Isso reduz a riqueza dela? Sim, né? Está tirando dela e passando para o sócio. Só que isso não é considerado despesa porque entra nessa exceção lá, ó. Lá em cima, exceção. Exceto aqueles referentes às distribuições aos detentores de direitos sobre o patrimônio, né? Exceto aqueles valores repassados aos sócios, tá? Então, distribuição de dividendos não é despesa. O que mais? Assim como as receitas, as despesas também são apuradas em contas específicas de resultado. Cada conta lá tem a sua despesa. Eu tenho vários tipos de despesa. A empresa pode ter despesas de vendas, despesas administrativas, despesas gerais, deduções de vendas, custos, perdas. Tudo isso é considerado despesa no sentido amplo do termo, ok? E aí são apuradas lá em contas específicas de resultado. E assim como acontece com as receitas,
as despesas também têm que ser zeradas a cada exercício. Sim, né? Tem que ser zerada porque eu não calculo lucro ou prejuízo ao final de cada exercício. Então, calculei o lucro ou prejuízo daquele exercício, agora já é o outro, eu tenho que começar do zero, tá certo? É que nem, sei lá, campeonato de futebol. Um time ganhou um ano, agora o outro ano começa todo mundo do zero novamente. Então, assim como acontece com as receitas, as despesas têm que ser zeradas aí a cada exercício. Então, olha só, falamos aí de resultado, né, que é lucro ou prejuízo. Ele é medido pegando-se as receitas e subtraindo as despesas. Vimos que se a receita for maior do que a despesa, eu tenho lucro, isso aumenta o patrimônio da entidade. Se as despesas forem maiores do que as receitas, eu tenho prejuízo, isso diminui o patrimônio da entidade. Vimos também que as receitas, elas são aumentos no patrimônio líquido, né, exceto se forem ocasionados por injeções de recursos feitos pelo sócio. São apurados em contas de resultado e são zerados a cada exercício. Já as despesas são o contrário. São reduções, são diminuições no patrimônio líquido da entidade, exceto aqueles repasses feitos aos sócios, assim como as receitas são apuradas em contas de resultado e também, assim como as receitas, são zeradas a cada exercício, ok? E aí nós temos, já que nós estamos falando de receita ou despesa, nós temos dois regimes contábeis. Aqui cai bastante em prova, inclusive, tá? Existem duas formas de você apurar as receitas e despesas e, portanto, duas formas de se calcular o lucro ou prejuízo de uma entidade, tá? São chamados regimes de contabilização. Esses regimes de contabilização, eles têm a ver com o período em que eu registro a receita ou a despesa. A definição de receita ou despesa não muda, as definições que nós já vimos. Receita é aumento do PL, despesa é diminuição do PL. O conceito não muda. O que muda é o período em que eu vou registrar essa receita ou essa despesa. Nós vamos ver exemplos, tá? Então, por exemplo, uma empresa vende mercadorias no mês de janeiro para o cliente pagar em março. Será que isso deve ser considerado uma receita de janeiro, que foi quando a empresa vendeu, ou uma receita de março, que é quando ela vai receber? Aí você tem duas respostas diferentes dependendo do regime de contabilização. Sendo que hoje, uma é a regra que tem que ser observado como regra geral por todas as empresas, que é o regime de competência, que é o que deve ser usado, tá? E existe o de caixa, que é o mais antigo, que historicamente foi o primeiro a ser utilizado, mas que hoje não é mais utilizado, exceto em raras exceções. Então, quais são os regimes de contabilização? Tá lá. Regime de caixa e regime de competência. Vamos ver, preste atenção aí. O regime de caixa, que não é mais recomendado, nele, as receitas e despesas acompanham a movimentação financeira. Sabe por que ele chama regime de caixa? Porque ele segue o movimento do caixa, pensa assim. Então, ele registra a receita no momento que o dinheiro entra. O dinheiro entrou, eu registro a receita. Não entrou, eu não registro. E a despesa é registrada no momento em que paga. Pagou, eu registro a despesa. Não pagou, eu não registro. Tá? Então, o regime de caixa, o nome é bem sugestivo. Ele contabiliza a receita e a despesa no período em que ocorrer o efetivo recebimento ou pagamento. O regime de caixa segue o caixa, segue a movimentação financeira. Tá? Já o regime de competência, que é o que deve ser usado atualmente, nele, as receitas e despesas são contabilizadas conforme surgem o direito de receber ou a obrigação de pagar. Então, olha só, no regime de competência, não tem nenhuma preocupação com a movimentação financeira. O regime de competência, ele não está nem aí se o dinheiro está entrando ou saindo naquele momento. Ele registra a receita e a despesa no momento que surge o fato gerador de cada uma delas. Ou seja, no momento que surge o direito de receber a receita, ela é registrada, e no momento que surge o dever de pagar a despesa, ela é registrada. Independentemente se o pagamento ou o recebimento ocorreu naquele momento ou vai ocorrer mais para frente, tá certo? Ou se já ocorreu antes, não interessa. O regime de competência, ele não está nem aí para a movimentação financeira. E por que o regime de competência ele é determinado atualmente pelas normas contábeis? É porque ele dá um controle mais preciso, né? Porque o regime de caixa, ele só vê o que está acontecendo naquela hora. Recebi, anota aqui a receita, paguei, anota a despesa. Ele não consegue olhar para frente. O regime de caixa é míope, ele só consegue olhar o que está diante dele ali. Já o regime de competência, não. Opa, já tem o direito de receber? Registra a receita aí, para a gente receber mais tarde, para não esquecer de cobrar.
surgiu a obrigação de pagar, já registra aí essa despesa e já joga lá no passivo para não esquecer de pagar, tá? Então, hoje o regime de competência ele é utilizado, né, obrigatoriamente, salvo raríssimas exceções, tá? Ele é obrigatório em contabilidade e aí ele registra a receita e a despesa no período ao qual elas se referem e não, ou o período do seu fato gerador, e não no período em que ocorre a movimentação financeira respectiva, tá certo? Aí eu coloquei aqui exemplos aí para nós fixarmos bem isso, a questão do regime de caixa e regime de competência. Ó, por exemplo, venda a prazo em dezembro de 2000x1 para recebimento em fevereiro de 2000x2. Então a empresa vendeu a prazo em dezembro de 2000x1, só que o cliente só vai pagar em fevereiro de 2000x2. Ela deu um prazo de 2 meses para o cliente pagar, tá? Ó, se a empresa utilizar o regime de caixa, que nem pode ser utilizado mais, mas vamos imaginar que ela utilize. Ah, professor, mas cai na prova regime de caixa, mesmo as empresas não podendo utilizar mais? Cai, né? Aquela história. Se você está começando a estudar para concurso, se acostume com isso. Tem situações, tem alguns assuntos que eles não são relevantes no dia a dia do servidor, mas que as bancas gostam de cobrar, por alguma razão, né? Esse regime de caixa e competência é isso. Fórmulas de lançamento também é a mesma coisa para quem já estudou, tá? A diferença de atos e fatos administrativos, fatos modificativos, fatos mistos, fatos permutativos, que a gente estuda também em contabilidade, na prática não tem importância nenhuma, mas as bancas gostam de cobrar, então você tem que saber. Então vamos lá, regime de caixa, ó. Se ela utilizar o regime de caixa, então, essa será uma receita de quando? De fevereiro de 2000x2, que é quando o cliente paga. Isso se o cliente pagar, né? Porque se o cliente não pagar em fevereiro de 2000x2, ela nem vai registrar essa receita, tá certo? Agora, e se ela utilizar o regime de competência, que é o que ela tem que usar? Pelo regime de competência, vai ser uma receita de dezembro de 2000x1, né? Coloquei x2 aí, mas tá errado. Copiei, colei e não mudei. Vai ser, na verdade, uma receita de dezembro de 2000x1. 2000x1, tá? Que foi o momento em que ocorreu a venda da mercadoria. O cliente levou a mercadoria para casa, ele já está obrigado a pagar a empresa, então ela já registra essa receita. Ah, professor, mas o cliente pode não pagar, né? Pode, paciência. Aí a empresa vai fazer o registro disso, né? Como se fosse um estorno da receita, mas não é bem isso que ela faz, mas ela vai fazer daí essa compensação lá. Mas como o cliente levou para casa em dezembro de 2000x1, surgiu para a empresa o direito de receber em dezembro, a partir, né, de 2000x1, dezembro de 2000x1, então ela registra como receita também em dezembro de 2000x1 pelo regime de competência, ok? Ó, outro exemplo. Salários de funcionários relativos a setembro de 2000x1 pagos em outubro de 2000x2. Então é aquela história, sabe? Você trabalha um mês para receber no mês seguinte, não é assim que funciona? Então em fevereiro você recebe o salário de janeiro, em março você recebe o salário de fevereiro e em outubro você recebe o salário de setembro, tá? Então a empresa teve lá, os funcionários trabalharam o mês de setembro todo e a empresa tem que pagar no mês de outubro. Vamos lá. Essa despesa de salários, quando ela vai ser contabilizada? Se seguir o regime de caixa, vou até colocar e coloquei errado, só vou falar aqui, ó. Ele já vi ele que esqueci de mudar. Vamos lá. Se utilizar o regime de caixa, vai ser uma despesa de setembro de 2000x1 ou uma despesa de outubro de 2000 Aliás, tem que ser o mesmo ano, né? Você vai pagar no ano seguinte. Vamos considerar que é tudo 2000x1. Vai ser uma despesa de setembro de 2000x1 ou uma despesa de outubro de 2000x1? Pelo regime de caixa, será uma despesa de outubro de 2000x1. Isso se a empresa pagar. Se por um acaso ela atrasar o salário, pelo regime de caixa, eu só registro como despesa quando ocorrer o pagamento, tá certo? Agora, pelo regime de competência. Pelo regime de competência, vai ser uma despesa de setembro. Por quê? Porque o salário se refere a setembro. O fato gerador da despesa de salário, o que é? São os dias trabalhados pelo empregado, não é? O empregado vai trabalhando e vai surgindo para a empresa a obrigação de pagar o salário dele no mês seguinte, tá? Então, como os funcionários trabalharam em setembro, é isso que eu estou pagando em outubro, então, pelo regime de competência, é uma despesa de setembro de 2000x1. Ah, professor, mas o pagamento vai ser só em outubro. Não interessa. Para o regime de competência, não interessa. Só interessa para o regime de caixa, só o regime de caixa que está preocupado com a movimentação financeira, ok? Passar rapidamente o que estava errado. Muito bem. E aí, mais um assunto aí, ó. Falar um pouquinho sobre técnicas contábeis. O que é isso? Também é um assunto aí que volta e meia é cobrado em provas. Coloquei lá.
As técnicas contábeis são, na verdade, os diversos procedimentos dos quais a contabilidade utiliza-se para cumprir a sua função de fornecer informações. E são elas: escrituração, demonstração, auditoria e análise, tá? Então, as técnicas contábeis são atividades, ações exercidas pela contabilidade no exercício da sua função. É isso. A contabilidade é feita por meio das técnicas contábeis. E são 4 técnicas contábeis: escrituração, demonstração, auditoria e análise. Vamos ver cada uma delas aí. Escrituração, o que é isso? A escrituração nada mais é do que o registro dos diversos fatos que interferem ou podem interferir no patrimônio das entidades. É através da escrituração que são controladas todas as alterações ocorridas no patrimônio. E é feita por meio dos chamados lançamentos contábeis, os quais sempre devem obedecer ao chamado método das partidas dobradas. Eu não vou falar sobre lançamentos aqui, porque o nosso evento já está se encaminhando para o final, né? E lançamentos aí exige aí, ali, eu diria ali 1h30, 2 horas pelo menos, para a gente falar ali sobre lançamentos minimamente, tá certo? Mas o que eu quero que você guarde, essa escrituração aí, nada mais é do que o registro no dia a dia daquelas situações que alteram ou podem alterar o patrimônio da entidade. Porque lembra que a contabilidade ela tem por objetivo controlar o patrimônio da entidade para fornecer informações, não é isso? Então, para fornecer essas informações de forma fidedigna, ela tem que ir acompanhando a alteração no patrimônio. Por exemplo, o patrimônio no final do ano passado era tal: tantos ativos, tantos passivos, tantos componentes do PL. Só que nesse ano, a empresa comprou, vendeu, pagou funcionário, recebeu de clientes, pagou fornecedor, pagou tributo e por aí vai. Ela teve várias operações que modificaram o patrimônio dela. Então, cada operação dessa deve ser registrada pela contabilidade. Isso é o que faz a chamada escrituração, tá? A escrituração é feita no dia a dia. Inclusive, ela é feita num livro chamado livro diário. Tem outros livros contábeis também, mas o principal é o livro diário, porque justamente ele é escriturado dia a dia com os fatos que interessam para o controle do patrimônio da entidade. Isso é escrituração, e é feita por meio de lançamentos contábeis, que quem já estudou sabe, né? Lançamento contábil eu tenho débitos e créditos, pelo menos um débito e pelo menos um crédito, e o total de débitos tem que bater com o total de créditos, é o chamado método das partidas dobradas ou digrafia. Muito bem. Aí, depois da escrituração, você tem a demonstração. O que é isso? A demonstração tem por objetivo apresentar aos diversos usuários as informações patrimoniais da entidade, seguindo alguns padrões e recomendações expedidos pelo CFC. Então, a empresa não foi escriturando dia a dia os fatos contábeis que foram ocorrendo ao longo do exercício? Sim. Lá no final do exercício, ela pode fazer também ao longo do exercício, mas obrigatoriamente ela tem que fazer também ao final do exercício. Ela vai extrair essas informações da contabilidade, essas informações da escrituração, e vai colocá-las em relatórios, que são as chamadas demonstrações financeiras ou demonstrações contábeis, que o CPC 00 também chama de relatórios financeiros para fins gerais, é a mesma coisa, tá? Então o que acontece? O balanço patrimonial, por exemplo, a demonstração do resultado do exercício, a demonstração dos fluxos de caixa, são exemplos de demonstrações, em que a empresa vai divulgar para o público em geral determinadas informações sobre o seu patrimônio ou sobre o seu resultado naquele período, ok? Aí depois da demonstração nós temos a auditoria. A auditoria é a técnica contábil que tem por objetivo verificar a correção dos procedimentos de escrituração e de demonstração, se foram feitos de forma apropriada e seguindo as normas contábeis. Então a auditoria ela serve para verificar se as informações, principalmente as constantes das demonstrações, estão corretas ou não. Para verificar que se coloca qualquer coisa, para se dar uma maior credibilidade, para que se dê uma maior confiança para os usuários da informação que ela está correta. É verdade que o auditor nunca tem certeza absoluta que está tudo certo, mas ele vai procurar de forma diligente, cuidadosa, profissional, analisar e dar a sua opinião, dizendo se na opinião dele aquelas demonstrações contábeis estão ok ou não, tá certo? Isso é a auditoria. E aí tá lá, ó, a auditoria pode ser interna, quando feita por pessoas da própria instituição, ou independente, também chamada de externa, quando realizada por profissionais contratados especificamente para isso. E por fim nós temos a chamada análise, a última técnica contábil,
que consiste em comparar as informações fornecidas nas demonstrações e mensurar índices que evidenciem a situação financeira e patrimonial da entidade, bem como o seu coteja, a sua comparação com as de outras empresas do mesmo ramo. Então, a análise nada mais é do que extrair as informações que estão, principalmente nas demonstrações contábeis, e analisá-las, tá? Então, por exemplo, o banco, ele está decidindo se vai ou não conceder crédito para uma empresa, se vai ou não emprestar dinheiro para a empresa. Então, ele pega o balanço patrimonial, a demonstração do resultado do exercício e faz as suas análises. Ele fica, não, essa empresa, ok, ela tem um patrimônio consistente, ela está tendo lucros, né, consistentes, então vamos emprestar dinheiro para ela, o dinheiro não é muito, vamos emprestar. Ou o contrário, né, pode dizer, não, a empresa tem muita dívida, já está muito endividada, talvez ela nem consiga pagar essa dívida, não vamos emprestar mais. Ou alguém que está pensando em comprar ações da empresa. Ele pega lá o balanço patrimonial, demonstração do resultado do exercício e verifica se, na opinião dele, é um bom negócio ou não adquirir ações daquela empresa. Isso é análise, tá? E aí cada usuário vai fazer a sua análise. Se utilizando, muitas vezes, aí de algumas regras aí, de algumas diretrizes contábeis. E aí, para você guardar, guarde nessa sequência, que é mais fácil de guardar. As técnicas contábeis são escrituração, que é o registro no dia a dia de todos os fatos contábeis que interessam para a contabilidade, que alteram ou pode alterar o patrimônio da entidade. Depois disso, você tem a apresentação dessas informações escrituradas nas chamadas demonstrações, que é a demonstração. Depois disso, você tem a auditoria, que é a checagem dessas informações, se elas aparentemente estão corretas ou não. E, por fim, a análise, em que cada usuário, de posse dessas informações, e já com relatório de auditoria, ele tira as suas próprias conclusões, ele toma as suas próprias decisões, ok? E aí são técnicas aí que interagem entre si, tá certo? Mas são as chamadas 4 técnicas da contabilidade, isso cai também bastante em prova. Muito bem, agora nós chegamos aí ao final do nosso evento, eu separei aqui 4 questõezinhas para fazermos rapidamente, de 4 bancas diferentes, sobre assuntos que nós vimos aqui. Vamos ver se você acerta? Então vamos lá. Primeira questão é uma questão da CESP, né, de certo e errado, que diz o seguinte. No que se refere às características qualitativas fundamentais da informação contábil e financeira, julgue o item seguinte. Para ser útil, a informação contábil deve, concomitantemente, ser relevante e representar com fidedignidade a realidade reportada. Nem a representação fidedigna de fenômeno irrelevante, nem a representação não fidedigna de fenômeno relevante auxiliam os usuários a tomarem boas decisões? O que você acha aí? Tá certo ou tá errado esse item, hein? Na sua opinião. Você acertou se você falou que ele está certo, ok? De fato, né? Lembra da relevância e da representação fidedigna, que são as 2 características fundamentais, né, da informação contábil, e são independentes, tá? E ambas têm que ser preenchidas. Não adianta ter uma informação relevante se ela não estiver representada fidedignamente, se não der para confiar, por exemplo, no valor que está lá, mesmo que ela seja relevante. E não adianta eu ter uma informação que seja correta, mas se ela for irrelevante, se aquilo não interessar para o usuário. Então, ambas têm que ser preenchidas concomitantemente, elas são independentes. Então, está certinho o que o item diz. Próxima questão, ó, da FCC agora. De acordo com o CPC, estrutura conceitual, que é o famoso CPC 00, uma informação se justifica como relevante pelos 2 seguintes aspectos. A, natureza e comparabilidade. B, natureza e materialidade. C, materialidade e tempestividade. D, compreensibilidade e materialidade. Ou a alternativa é compreensibilidade e natureza, hein? Qual que você acha aí? Isso daí acabei nem falando expressamente, mas é interessante, mas dá para matar. Até por eliminação aí. Olha só, quando que a informação será relevante, hein? O que você colocaria? A, B, C, D ou E? Você acertou se você falou que é a alternativa, B de bola, tá? Ela vai ser relevante se você olhar o aspecto da natureza e materialidade. Natureza é o tipo de informação. Tem informações que naturalmente são relevantes, outras menos relevantes. Né? Por exemplo, lucro ou prejuízo da empresa é sempre relevante. A materialidade tem a ver com o valor daquela informação, tá? Tem informações que o valor dela é muito pequeno, então eu não preciso divulgá-la expressamente. Eu posso colocá-la junto com outras informações ali no balanço. Então, se o valor for muito pequeno, não vou colocá-lo separado no balanço, tá certo?
Imagina uma empresa lá que tem milhares de contas contábeis, se eu fosse querer colocar cada uma dessas contas separadas no balanço, o valor delas. Ficaria impossível de ler o balanço dela, tá certo? Então, de fato, tem a ver com natureza e materialidade. Eu falei que dava para eliminar as demais, porque as demais, elas falam, pelo menos uma das palavras aí, fala de características de melhoria, que não se confunde com relevância, né, que é característica fundamental. Por exemplo, ó, A, comparabilidade. Opa, comparabilidade é característica de melhoria, não tem a ver com a relevância, que é fundamental. C, tempestividade, também é de melhoria. D, comparabilidade, nós vimos, é melhoria. E a alternativa é compreensibilidade, também é melhoria. Então, o que acontece aí dava para eliminar, né? Por eliminação seria a B. Mas, de fato, ela está correta mesmo, tá? Ao verificar a relevância de algo, eu vou verificar a natureza da informação e a sua materialidade, o seu valor. Continuando, tá lá. Ó. Ainda sobre características aí da informação contábil. De acordo com os conceitos básicos determinados pelos pronunciamentos técnicos contábeis, comparabilidade, verificabilidade, tempestividade e compreensibilidade são características qualitativas, alternativa A, fundamentais, B, classificatórias, C, de avaliação, D, restritivas, ou a alternativa E, de melhoria, hein? Qual dessas aí você assinalaria? A, B, C, D ou E? Se você lembrar do mnemônico que eu falei para você, você não vai errar. Lembra? Qual que é o mnemônico aí que eu vou usar para lembrar as características de melhoria? É o COCO-TV, né? E tá lá, ó. Comparabilidade, verificabilidade, tempestividade, compreensibilidade são características aí de melhoria, ok? E última questão, uma questão aí da FGV, para nós aí relacionarmos duas colunas. A FGV, especialmente, gosta bastante desse tipo de questão, né? Tá lá, ó. Com relação aos conceitos básicos da contabilidade geral, relacione os tópicos a seguir. Aí aqui na coluna da esquerda você tem objeto de estudo, campo de aplicação, finalidade econômica, usuário externo e técnica contábil. E do lado direito você tem escrituração, fornecedor, entidade, resultado e patrimônio. Aí assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de cima para baixo. Ali na coluna 2, quando você for colocar os números correspondentes da coluna 1, vai formar uma sequência. Qual a alternativa que forma a sequência correta? Essa daí eu quero que você tente resolver, que é a última questão. Quero que você tente resolver aí. Vou dar um tempinho aí para você pensar e você dizer qual alternativa você assinalaria, hein? A, B, C, D ou E? Qual dessas aí você marcaria se caísse na sua prova? O bom dessas questões assim é que normalmente você não precisa saber todas, né? Normalmente ali matando 2, 3, dependendo da questão, às vezes até matando uma só, você já consegue assinalar a alternativa. Mas vamos ver cada uma delas aí. E aí, chegou a alguma conclusão? Vamos lá? Vamos resolver juntos? Olha só. Primeiro lá, escrituração. O que é escrituração? Escrituração é objeto de estudo, é campo de aplicação, é finalidade econômica, é usuário externo, é técnica contábil da contabilidade geral. Nós vimos agora há pouquinho, né? Escrituração é uma das técnicas contábeis. Então, portanto, lá, escrituração é 5. Eu já vou até matar a alternativa, mas vamos fazer uma. Então, ali, escrituração é 5, é uma técnica contábil, junto com a demonstração, a auditoria e a análise. Nós vimos isso. Segundo, fornecedor. O que um fornecedor da entidade é? Ele é objeto de estudo, ele é campo de aplicação, ele é finalidade econômica, usuário externo? Ele é um usuário externo, não é? Por quê? Usuário é aquela pessoa que tem interesse na informação contábil, tá? Um fornecedor, ele pode ter interesse na informação contábil do seu cliente? Pode. Né? Alguma situação específica pode ter. E vai ser um usuário externo, por quê? Porque ele está fora da entidade, ele está fora da empresa, tá certo? Então aí o fornecedor vai corresponder ao número 4. Entidade. E aí? Entidade, o que é para contabilidade? É objeto de estudo? É campo de aplicação? Ou é finalidade econômica? A entidade tem a ver com o campo de aplicação, lembra? Nós vimos, né? O campo de aplicação são todas as entidades que possuem patrimônio, as chamadas aziendas, né? Então aí a entidade vai ser 2, tá certo? Resultado é o que? Objeto de estudo ou é finalidade econômica? Aí, né,
mesmo que seja aí levando em consideração ali a sequência que está lá, você vai chegar à conclusão que é a finalidade econômica, de fato. Porque se fala que a contabilidade, alguns falam que ela tem a finalidade administrativa e uma finalidade econômica, tá? A finalidade administrativa da contabilidade é controlar o patrimônio e fornecer informações sobre ele. Já a finalidade econômica tem a ver com o cálculo do lucro ou prejuízo, é isso, tá? Então o resultado é finalidade econômica. E, por fim, fica ali algo que você já sabia, né? Que o patrimônio, ele é o objeto de estudo da contabilidade. O patrimônio é o objeto da contabilidade. Então vai ficar 5, 4, 2, 3, 1, o que vai corresponder aí à alternativa D de dado, ok? Muito bem, com isso então, chegamos aí ao final de mais um evento aqui na Alphacom. Na verdade, final de um evento, uma sequência aí que você está assistindo. Logo em seguida que tem mais, tá certo? Nesse nosso evento aí, deita, mas não dorme, né? Pode estar até na cama assistindo aí, mas não é para dormir. Não perde informação. O Alphacom está aqui 24 horas apresentando aí para você informações que vão fazer diferença aí na hora da prova, tá? Como eu disse lá no início, o objetivo aí era a gente estar trazendo alguns conceitos iniciais de contabilidade, não é isso? Trazendo aí alguns rudimentos para quem está começando a estudar agora. Ter aí algum cabedal, alguma base mínima para começar a estudar. E para quem já está estudando há algum tempo, aí poder relembrar os conceitos principais, tá certo? Ó, se você está gostando do nosso evento, aí não deixa de colocar o seu like, tá certo? E de se inscrever aí no nosso canal. Eu vou ficando por aqui, foi um prazer estar com você e o nosso evento aqui continua. Não saia daí, daqui a pouquinho tem mais. Um grande abraço e até a próxima!